8º episódio do TagawaCast. Você sabe, o TagawaCast fala sobre mercado imobiliário, educação e histórias de vida, de pessoas que chegaram ao topo. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui um convidado ilustre. Se tornou um grande amigo, é o Piero. O Piero, ele é um dos sócios de uma das maiores agências de publicidade do Brasil. Na verdade, é a maior agência de publicidade com capital 100% nacional. É um grande empreendedor, um visionário, e toda vez que eu estou com ele, a gente conversa muito, o que me chama a atenção é a capacidade de realização que ele tem. E trazê-lo aqui e poder contar um pouquinho dessa história de sucesso me deixou muito feliz. Piero, brigadão por você ter recebido com carinho o meu convite. E hoje chegou o nosso dia, né, cara? Pô, cara, bom demais. Obrigado, Pierinho. Ale, prazer enorme estar aqui com você. Você sabe que eu admiro o seu trabalho, admiro você. Realmente, a gente se transformou em grandes amigos, parceiros. Estamos aí olhando para o mercado imobiliário com olhos... Intenção boa, né, uma Piero? intenção boa. Você é um cara que conhece muito. Na minha opinião, você é o papa aí do marketing do mercado imobiliário. Pô, obrigado, então, cara. pô, só te agradecer, dizer que é uma honra estar aqui com você, né? E um prazer enorme. Estou à disposição para a gente trocar uma super ideia, compartilhar um pouquinho da nossa história e vamos que vamos. Isso é só eu sempre falo, né? É só o começo. Legal. E você sabe, né? As histórias que nós estamos contando aqui no podcast têm como intenção, de alguma maneira, te inspirar ou te dar algumas dicas de como você pode ser um empreendedor de sucesso. Como é que chega ao topo? E antes de falar, vou tirar aqui os crachás, né? O Piero é um grande empresário, tem vários negócios, mas eu vou pegar esse crachá, vou colocar aqui para a gente voltar depois, Piero, no decorrer do nosso podcast, mas eu quero conhecer quem é o Piero. Nasceu aonde? Como é que foi esse movimento seu? Eu sei que você raspa de tacho, que fala, né? Na linguagem das antigas, né? Eu nasci em São Paulo, tá? Nós somos em 5 irmãos e viemos de uma família, vamos dizer que não rica, mas uma família bem resolvida. Na época a gente chamava de classe média. Certo. Meu pai era um funcionário público concursado, super dedicado, esforçado. Minha mãe era do lar, né? E foi aí que tudo começou. E você é o mais novo. Qual a diferença da sua idade para a idade do próximo? Ó, eu sou o mais novo, eu tenho 44 anos. Certo. E minha irmã, que é a irmã mais velha, ela tem 65 anos. Nossa, Piero. Então, Caraca, assim, tem o meu irmão, eu tenho 44, tem um Tá. irmão que tem 45 e outro Tá. que tem 46. Tá. Um que tem 64 e um que tem 65. Nossa, estão falando de mais de 20 anos, né? É uma distância gigantesca. E poucas pessoas que me conhecem sabem que eu tenho mais 2 irmãos mais velhos. Que loucura, cara. E aí, Piero, assim, é interessante essa diferença, porque você veio numa situação que você já tinha uma irmã que já estava formada, né, cara, praticamente, Sim. né, cara? Que loucura, né? Cara, é muito legal, porque assim, você tem pessoas mais velhas ali que cuidam de você, que te dão atenção. Minha família, do modo geral, é uma família que me inspirou demais, né? Legal, cara. Acho que minha família, da onde nós viemos para onde nós estamos indo, acho que isso é de dar muito orgulho, sabe? Eu fico muito feliz. E essa pegada empresarial, o seu pai, na verdade, funcionário público, a sua mãe do lar. Sim. E, de repente, o Piero ali, pequeno, porque você é um cara, uma visão grande de finanças e de gestão, né? Como é que era você, moleque, cara? Como é que era essa dinâmica? Ale, você sabe que meu pai me inspirava muito e uma das coisas que foi muito, assim, determinante pro meu... Eu acho que eu já tinha aí, talvez, vamos dizer assim, um DNA para negócios e um DNA para empreender. Você vai entender por quê. Esses dias não, já faz um tempinho eu liguei para minha avó, que tem 88 anos e infelizmente faleceu. Falei, vó, eu tô aqui com uns amigos, eles estão me perguntando quando foi que eu comecei a trabalhar, e eu tava falando para eles que eu tinha começado com 8 anos, eles estão aqui e não acreditam. Ela falou, não, filho, não foi com 8, foi com 7. Olha só, cara, ela voltou um ano ainda. Exatamente. Né? E minha avó era minha parceira de negócios. É mesmo? Porque eu queria empreender de qualquer jeito, porque lá em casa era o seguinte, nós éramos em 5, né? Já era 2 irmãos grande, né, cara? 2 irmãos mais velhos, 3 irmãos escadinha. Então, tudo que fazia para um tinha que fazer para os 3. E aí, ficava muito complicado para o meu pai atender a demanda de todo mundo. E eu falava, então, eu vou ter que trabalhar, vou ter que inventar algum negócio aqui. E eu tomei a decisão que eu ia fabricar pão.
Com 7 anos. Com 7 anos de idade. Então, eu pedi para nossa funcionária ensinar Aham. como é que fazia o Tá. pão e comecei a fazer. E o que eu percebi aí? Aham. Né? Que eu acho que é o primeiro ponto que a gente já tem que ter atenção dentro da nossa casa. Existem os sabotadores. Sabotadores, presta atenção, gente. E muitas vezes o sabotador É está isso. dentro da sua própria casa. E pode ser até o seu próprio pai, a sua própria mãe. Putz, isso é muito importante, Pedro. Muito. Olha o que era muito. interessante. Crenças, né, cara? Crenças. Crenças limitantes. Olha o que cara. era interessante. Meu pai, de alguma forma, era um funcionário público, muito bem sucedido, e ele tinha vergonha de eu sair na rua vendendo pão. Então, o que ele fazia? Olha só, cara. Ele, quando eu fazia a minha produção, ele ia lá e Aham. comprava tudo. Então, ele falava, ó, essa produção de agora eu vou comprar todos. Uhum. E aí eu comecei a perceber que ali Tá. tava tendo alguma coisa. Eu falei, não, agora a produção eu não vendo toda para você, eu vendo metade para você, outra Uhum. metade eu vou sair para vender. E minha mãe, em paralelo, falando, ó, você tá gastando muito gás da casa, você vai ter que começar a pagar. Isso, para mim, hoje, olhando de fora, Tá. eram os sabotadores, e muitas vezes eles estão dentro de casa. Que louco, né, cara? Então, assim, eu já queria ter minhas coisas. Aham. Eu sempre fui uma pessoa eu sempre fui muito responsável. Eu tinha muito medo de perder meu pai, que era o provedor da casa. Então, Cara, que loucura. eu sempre bicho. estava ali tentando fazer alguma coisa, juntar meu dinheirinho. E desde pequenininho, Ale, eu juntava meu dinheirinho, sabe? Pouquinho que era, mas eu juntava. Eu já trabalhava, eu saía para vender meu pãozinho lá, meu bolo. Ah. E meu pai super envergonhado, porque eu ia vender para os amigos dele, eu ia Aham. vender. E assim, gente, uma coisa importante para você que quer empreender, independente da sua idade, esquece a vergonha. É isso, cara. Vendedor, empreendedor, realizador não pode ter vergonha. É isso. O não você já tem, né? Concorda? O não você já tem. Pô, vai atrás do sim. Né? Exatamente. E aí, olha que louco, né, Pedro? Com 7. Era 8 na tua cabeça, 7 com a sua avó dizendo que começou com 7. E você falando, pô, eu tinha medo de perder meu pai. E de repente, passa 8 anos, com exatos 15 anos que você estava. 16 anos. 16 anos, o seu pai. Meu parte. pai, infelizmente, faleceu. Que loucura, cara. E parece que você foi preparado, né? É. Você já parou pra pensar nisso? Não, e uma coisa que eu percebi que quando meu pai faleceu é que, assim, primeiro que eu tinha grandes amigos, pessoas que acreditavam, Uhum. né? Acreditavam no meu sonho, no meu desejo. Eu sempre fui uma pessoa que falava que eu queria ser rico, É né? mesmo, Pedro. Eu acho que a gente não Interessante pode ter isso, vergonha cara. de querer ser rico, sabe? É que aqui no Brasil, o pensamento latino. Exato. Ah, aquela pessoa é rica, você já cria um monte de preconceito e julgamento, né, cara? Exatamente. Aqui parece que é uma vergonha você ser rico no Brasil, né, cara? É uma vergonha. Pô, mas você pode, qualquer um pode. Eu Né? digo que o Brasil é tão maravilhoso que você nasce pelado e pode morrer bilionário. É isso aí, É um cara. país que, na minha opinião, tem... Peraí, deixa eu pegar essa frase. O Brasil é o único país que você pode nascer pelado e se tornar um bilionário. Exato. Guarda essa frase aí, gente. Então, eu sempre fui uma pessoa que tive grandes sonhos, né? Sempre sonhei grande, porque meu pai, ele sempre acreditou que a gente tinha que estudar em bons colégios, boas escolas, e as pessoas não percebem que o network começa desde pequeno. E quando eu decidi que só fazer um passo atrás, Sim, quando meu pai faleceu, nós já estávamos morando no Guarujá. perfeito. Morei durante muitos, assim, uns 8 anos no Guarujá. Nós fomos para lá porque minha mãe decidiu ter uma carreira política e Certo. falou, ó, vai todo mundo morar lá. E quando meu pai faleceu, eu já olhava para aquilo e falava assim, ó, Guarujá para mim E mudou com 5 filhos. mudou com 3, Com os 3, outros os 2 já eram maior, é casados, verdade, já tinham tinham suas a sua famílias. vida, né? Tá. Então, com muito respeito, adoro Guarujá, vivi minha infância ali, ótimas lembranças, mas na minha visão eu olhava e falava, pô, o Guarujá para mim É muito pequeno. é muito pequeno. E aí eu vim para São Paulo, com a cara e com a coragem, morar na casa de um tio. Eu lembro que você morou num quarto de empregado, né? Não, na casa do meu tio Ainda não foi. morei num quarto normal. Ainda estava com espaço. Mas eu não me sentia confortável, eu não era Sim. feliz ali. Tá. E aí eu falava, pô, não... Que idade? Só pra gente pôr cronologia. Que Por idade você 16 tava? anos. Você estava com 16 anos. 16 anos. Tá. Teu pai faleceu, Meu pai faleceu. um impacto tremendo Não, na família. foi uma bomba. Foi uma É? bomba, né? O provedor faleceu. Porra, foi uma tragédia, assim. Porque minha mãe era do lar, ela não tinha Então, preparo, cara. ela não era uma empreendedora, ela não era uma pessoa que entendia de negócios, de mercado imobiliário, ela não entendia de nada, ela entendia de cuidar da família, dos filhos. E, cara, você imagina Pô, como 5 filhos, cara. Também, ficou um negócio bem complicado. E eu tomei a decisão de vir para São Paulo,
E eu vim para casa desse meu tio, que na verdade não era um tio de sangue, era um tio de consideração. Tá. E, pô, era maravilhoso. Morava num super Tá. apartamento. Ele tinha Tudo, uma vida boa. vida altíssima qualidade, um cara Uhum. muito bem sucedido. Mas eu não estava feliz ali, eu estava incomodado, porque era muito diferente daquilo que eu imaginava. E eu tomei a decisão, eu fui morar na casa de um amigo. Fui morar na casa de um amigo que me acolheu, parceiraço, um cara que eu, pô, até hoje a gente tem uma relação Até hoje, maravilhosa. cara, que legal. Até hoje. Cara. E eu morava no quarto da empregada, cara, no chão ali, no colchãozinho. Tá. Ale, eu era muito feliz, cara. Que louco, né? Você não tem ideia da minha realização de estar ali, cara. Isso é uma outra coisa que a gente tem que pensar quando a gente quer chegar em algum lugar. A gente não pode se sentir humilhado, né? A gente, cara, era tudo que eu queria. Eu tava ao lado de uma família super empreendedora, de uma família que, porra, gostava de mim, acreditava nos meus sonhos. Então isso pra mim era a coisa mais incrível, mais legal. Eu era muito feliz. E eu sou muito grato a eles até hoje. Eu brinco que eu falo pro meu amigo, né? 80% do que eu tenho que eu devo a você. Que legal. Porque eu acho que as pessoas acham que você ajudar uma pessoa é você dar alguma coisa para uma pessoa, e não é. Muito pelo contrário. Né? Você, acho que ajudar uma pessoa é você dar conhecimento, você dar condições dela poder prosperar, criar um negócio, construir alguma coisa. E aí, 16 anos, continuava estudando? 16 anos. Aí, com 17 anos, eu já vim para a faculdade. Né? Então, eu já vim para morar para fazer a faculdade. Prestei vestibular em um monte de faculdade e acabei passando uma aqui em São Paulo, e que, inclusive, se eu não estou enganado, foi teu cliente por muito tempo. Você foi da Unip? Eu fiz Unip. É mesmo, cara? E que pouca gente sabe também, eu sou formado em Direito. Você é formado em Direito? Sou formado em Direito. Mas tem lógica quando a gente conversa. Porque você tem uma capacidade já de prever o que pode acontecer em determinado negócio. Você já tem uma visão bem estabelecida de direito, além, claro, de gestão e de finanças. Sim. Mas eu vejo que você tem como analisar profundamente. Agora entendi, né, Piero? Pô, essa não tinha me contado, hein, cara? Então, sou formado em Direito e eu acho que eu era o único dos poucos alunos que ia para a faculdade realmente para estudar. Porque eu não tinha opção, né? Eu tinha que trabalhar, eu tinha que estudar, eu tinha que me manter. E meu pai, na época, deixou uma graninha para nós, com todo o carinho, assim, graninha que eu digo, né, era a grana que ele tinha, deixou pra gente. E na época, Ale, a gente montou uma factory, né, que é uma empresa que desconta títulos. Sim. E o negócio... Isso montou quem? Você? Eu, meus 2 irmãos, minha mãe e uma pessoa de fora. Certo. E num primeiro momento parecia que o negócio estava indo muito bem. Porque você imagina, né? A gente colocava X reais, rendia tanto por mês. E, cara, quando eu tava para 1 ano para me formar na faculdade, eu descobri que a Factory estava falida. Caraca. Que era tudo papel. Então, o dinheiro que eu tinha era um número escrito num papel. O dinheiro não tinha mais. Que loucura. A pessoa que tocava o negócio fez uma má gestão, descontou títulos, não fez o trabalho que tinha que ter feito da forma correta, e a empresa simplesmente foi pro buraco. Caraca. Mas aí que vem a história, como é que eu cheguei no mercado publicitário. Porque eu tinha um conhecido meu, que ele me levou numa agência de publicidade que precisava descontar uns títulos. Olha só, cara. Precisava antecipar. E aí a gente foi lá... Então a publicidade nunca tinha batido na sua porta? Zero. Nunca tinha pensado em propaganda, publicidade, não imaginava. E aí fui lá nessa agência, conversando com os donos. Eles me explicaram toda a operação, como é que funcionava de ponta a ponta, tal. E no final da história a gente fez uma avaliação, fez uma análise, a gente não podia dar crédito para eles, porque eles não tinham lastro. Era a primeira nota fiscal que eles iam emitir, eles já queriam descontar. E naquele momento a gente teve que ir lá e dar a má notícia. Olha, infelizmente a gente não consegue descontar esse título para vocês, mas eu tenho uma boa notícia. Eu sou uma pessoa muito bem relacionada, eu consigo trazer negócios para vocês. Foi aí que eu entrei no mercado de publicidade. Eu tinha muitos amigos e pessoas que acreditavam no meu sonho, e foi muito legal, porque eu fiz um acordo comercial com esse pessoal, onde eu era sócio deles nos clientes, não nas empresas. Nossa, que interessante, cara. E aí eu peguei todo o meu relacionamento e comecei a trazer e fazer negócio. A gente começou... Pode falar. Então você alimentava as relações. Exatamente. Você manteve acesa. Eu sempre fui um cara de relacionamento. Eu sempre
cuidei muito das minhas relações, dos meus amigos, das pessoas que estão em volta de mim. Sempre fui uma pessoa muito respeitosa. Óbvio, devo ter cometido erros, porque todo mundo erra. Claro. Mas eu sempre cuidei muito das minhas relações e as pessoas sempre gostavam muito de mim, acreditavam muito naquilo que eu propunha. E aí eu resolvi trazer meu relacionamento para dentro dessa agência. Certo. E o negócio começou a dar muito certo. A gente trouxe a Unibero, a gente trouxe a Lorenzetti. Olha só clientes grandes. A gente trouxe a Master Health, STR Ar-Condicionados, Polo Ar na época. Você transformou a agência, né? Exatamente. Foi isso que aconteceu. Agência, você falou, tinha o primeiro cliente para descontar título. Exato. De repente você traz um relacionamento, o cara começa a atender bandeiras Exatamente. que eu acho que nunca tinha imaginado ainda. Exatamente. Né? E aí o que aconteceu? Os caras entenderam que eu tinha um super potencial e falaram, Piero, vamos montar uma área comercial aqui e você vai cuidar. Eu falei, beleza, como é que vai funcionar? Você vai ganhar aqui tua comissão, metade do resultado dos clientes direto que você trouxer, e você vai ganhar 1% de toda a produção do departamento comercial. Que legal, Pedro. Eu falei, pô, legal, bacana. Muita oportunidade. Né? Vamos fazer. E aí foi aí que eu conheci o Fábio, que é meu sócio hoje no Grupo I. Né? O Fábio, pô, ele chegou um cara espetacular, maravilhoso, um cara de um carisma ímpar, um puta trabalhador, um cara que, sabe? Conheço bem o Rosignoli. Rosignoli é o papa da mídia, né? O cara, hoje, assim, é um dos caras que mais entende de mídia. E eu fiquei ali nessa empresa, por incrível que pareça, por 1 ano, cuidando dessa área comercial. Eu achei que já tinha uma história de muito tempo, Não, né? um ano aconteceu tudo isso. Aí o que aconteceu, Ale? Eu comecei a perceber que é uma característica de empreendedor, né? Pô, esse negócio aqui não tá legal, tá pequeno. Pô, legal, tô ganhando uma comissão aqui dos meus negócios, tô ganhando 1% sobre o volume da agência, mas não tá ainda satisfatório. Eu achava que eu podia ir muito mais além. Aí que idade que você tava? Eu tava com 21. 21. Pô, 21 anos. Demais, cara. E eu me aproximei muito do Fábio, a gente tava muito próximo, a gente, ficou amigo. E um dia a gente saiu para conversar, eu falei, Fábio, eu vou montar minha agência. Você quer vir junto comigo? Você topa? Meu, ele nem titubeou, vambora. Pô, mas como é que vai chamar? Eu falei, vai chamar PF. Piero e Fábio. Muito bom. Cara. Aí eu falei assim, cara, imagina hoje, cara. O pessoal da PF tá embaixo. Então, cara, não, manda subir. Ia ser nego pulando pela janela, tal. E aí, pô, foi aí que tudo começou. A gente alugou uma salinha de 40 metros. E, cara, a gente começou... Isso foi em 2002. E a gente começou muito forte com a compra e planejamento de mídia. Perfeito. E a gente percebeu o seguinte, que o nosso mercado de publicidade, ele estava muito focado só em criatividade, e a gente olhava e falava, pô, a mídia é uma questão que é onde está o dinheiro, é onde você ganha dinheiro, é onde você faz o negócio realmente acontecer. Vocês perceberam também que o romantismo da publicidade, né, aqueles filmes hollywoodianos, né, cara, que isso ia perder força, né? De alguma forma... Que, na verdade, o caminho estava... em estratégia, o caminho estava lá. Exatamente. Aí nós montamos nossa empresa em 2002. 2004, a gente não teve jeito, porque a gente tinha as melhores negociações de mídia, só que os clientes falavam, tá, super negociação, mas e a ideia? Como é que eu faço? Eu preciso colocar um conteúdo bom na mídia. Sim. E aí a gente falou, e agora? O que a gente faz? Né? Aí a gente ficou naquela encruzilhada, porque a gente percebia que a gente... conseguia ter uma condição diferenciada no custo da mídia, que era o que impactava no final do dia ali. O cliente é mais grana para ele poder investir mais e vender mais, né, cara? Né? E aí, o que a gente fez? A gente contratou um criativo, que na época ganhava muito mais do que a gente, mas muito mais do que a gente, e falou, vamos embora, vamos fazer esse negócio acontecer. E aí, aproximadamente em 2007, acho que 2007... a gente resolveu dar um passo maior, a gente alugou um belo escritório ali na Vila Olímpia. Mas aí o nome veio no começo, você falou, brincou com PF. E isso. Aí? Em 2007, a nossa empresa ainda chamava WF. WF Mota. Tá? Em 2007 ainda chamava WF e a gente estava muito forte, crescendo nos clientes.com. Né? Que a gente olhava para aquilo e falava assim, pô, mas esses caras, ninguém tá olhando para eles, né? Você imagina assim que faz o quê? 5 anos que as grandes empresas começaram a olhar para os .coms e para as startups.
Só que a gente já tá olhando há 15 anos. E a gente falou, cara, aqui tem um oceano azul. E nós viramos uma das primeiras agências que atendia os clientes nativos digitais. Olha só. E que o mercado não estava olhando. E não estava ainda amadurecido. Não Vocês tava. pegaram ele startups, né? Vai, tava começando. Não, a gente na época nem tinha startup, Não tinha, nem era, chamava era os startup, né? .coms. Então, É, vou dar um os exemplo para .coms. você. A gente começou com o Mercado Livre. Uhum. Imagina, o Mercado Livre chegando no Brasil, a gente foi lá e pum, pegou nosso cliente. Cara, A que Cato, visão que vocês tiveram, cara. Cato, a Netshoes, É, a OLX, Just, Quinto Andar, tá. Todas essas que se tornaram esses grandes, unicórnios, vocês, a Loft. né? Tá. Então, a gente acabou se especializando nesses clientes.coms que hoje a gente chamaria eles das startups. Das startups, perfeito. E aí, em 2009, a gente tomou a decisão de trazer um criativo fenomenal. Um cara que, eu lembro até hoje, 23 Leões de Cannes, Cara, o cara é um altamente dos premiado. maiores criativos do Brasil. O cara realmente era muito bom. E aí a gente decidiu mudar a nossa marca, né? A gente decidiu que a gente precisava criar uma marca do Brasil para o mundo, mas sem arrogância. Ah, você né? quer agora romper fronteiras, né? É. Né? E a gente percebia que as grandes agências na época tinham o nome e sobrenome do dono na porta. É. Né? E se você lembrar, Lê, você vai ver que naquela época era muito eu, né? Tudo Sim. eu que fiz, eu que faço, eu que entrego, eu Tinha os que... nomes, né? Loduca, Fischer Justus, exato. Né? Quem mais? Tinham vários, né? Várias. Que o nome era o... Exatamente. E aí, o que nós pensamos? A gente precisa criar um nome simples, fácil das pessoas falarem, um nome que em qualquer lugar do mundo você entende ele, e aí que veio o I. O I de nós. Tanto é que a gente brincava, o I é nós. É nós, né? Naquela época, nossa, que absurdo falar um negócio desse. Sim, E aí, por que o I, Ale? Porque o I veio de coletivo, perfeito. colaborativo, leve. Então, a gente já olhava para o futuro naquela época. E você teve muitas descobertas também, com novos sócios, com todo esse Sim. movimento, com esse conceito mesmo do Exatamente. nós, né, cara, né? E o nós é o nosso DNA. A É. gente não a gente pensar que a gente faz as coisas sozinho é de uma... Na minha visão, não tá totalmente errado. Eu acho que hoje, a pessoa que acha que ela faz, que ela que... Não existe. É nós. É coletivo. Que E o mundo louco, tá aí cara. para mostrar, né? Não, e hoje as pessoas buscando a verdade, Sim. histórias reais, né? Relações verdadeiras, né? Sim. Então tem tudo a ver com nós, né, cara? Né? Exatamente. E aí, Piero, voltando um pouquinho, eu conheço o Piero em dois momentos, né? Conheci o Piero porque em um momento da crescente da UI, ele veio conversar comigo na possível compra da Tagal, aí a gente começou a ter várias conversas interessantes, boas, não saiu o negócio, mas se construiu uma amizade. E aí, quando eu conheci você, Piero, qual que é a minha primeira leitura, né? Apesar de a gente ter tido uma empatia de cara, né, na Sim. nossa conversa tudo, mas o Piero é muito voltado, cara, a negócios. Então, assim, olhar para você, você já está fazendo um número, você está fazendo um cálculo, você já está estruturando e, na verdade, isso traz, na verdade, um arquétipo, uma persona sua muito forte e muito de resultados, né? E aí, com o passar do tempo, eu conheci Piero sem o I, Piero sem grande investidor de mercado imobiliário, mas o Piero. E aí, quando eu conheci o Piero, eu falei, cara, esse cara tem um coração desse tamanho. E esse cara tem uma capacidade de, alguma maneira, unir pontas. E aí, eu volto numa história que você me contou, da história do leite, Piero. Essa é uma história... Conta pra galera, porque assim, essa história do leite é fantástica e olha o que resultou isso. Conta pra nós, Piero. Foi o seguinte, Ale, isso deve ter acontecido por volta de 2001, no máximo 2001. E a situação não era das melhores naquela época, né? A gente vivia com o dinheiro contadinho. Uhum. E a gente precisava economizar, a gente sempre prezou por qualidade, mas com menor preço. Perfeito. E aí a gente ia ao supermercado e eu sempre queria comprar o melhor produto que tivesse com menor preço. E naquele momento eu fui lá para comprar leite e o leite mais barato estava lá, eu comprei, sei lá, 4, aquele longa-vida quadradinho. Né? Na Tetra Pak, né? E naquele momento eu dividi o apartamento com um amigo meu e eu nem tomei leite, mas ele tomou e ele passou mal. E aí a gente constatou que o leite estava estragado. Estragado. Estragado, estava podre. Caraca, Piero.
Aí eu liguei no supermercado e falei, olha, eu acabei de comprar um leite aí, tá podre, meu amigo tomou, tá passando mal. Cara, vocês precisam fazer alguma coisa, porque assim como eu, muitas pessoas Comparar compraram esse leite, né? esse Imagina o leite. tamanho desse lote também, né, cara? Né? Aí eles foram verificar, realmente constataram que o lote estava estragado. Aí me devolveram uma ligação, o que, que você quer fazer? Eu falei, olha, eu acho que o mínimo que vocês podem fazer é uma retratação, né, em rede nacional, Né? no Jornal Nacional, para avisar as pessoas que aquele lote de leite estava estragado e que elas procurem vocês para vocês darem prosseguimento para as pessoas poderem ter acesso ao médico. E eu, no meu caso, como eu tinha, assim, uma condição, tinha médicos na família, então acabei que liguei para o médico e resolvi o problema. Eles falam, não, de jeito nenhum, a gente não vai fazer isso é um absurdo, coisa, né? Empresa só tá olhando o resultado ali, não tá preocupado com o consumidor. Aí, resumindo, fizemos um acordo, tá certo? Eu fiz na época a conta quanto custaria para fazer 2 inserções no Jornal Nacional. Certo. E eles me pagaram em litros de leite, caixinhas Meu de Deus leite. do céu. Nossa senhora, Ale, cara. eu lembro como se Quantas fosse... carretas? Meu, Não, eu lembro como se fosse hoje. Eu fui entregar, né, uma das... Porque o que eu fiz? Né? Eu não queria tirar nenhum proveito dessa situação. Eu queria realmente devolver para a sociedade, para que eles, né, tivessem acesso ao cuidado. E eu peguei esses... Na época era muito leite, 48 mil caixas de leite. Era um negócio assim, muita coisa. Eu liguei para 3, 4 contatos meus, falei, olha, aconteceu isso, isso e isso. Eu tô com uma quantidade X de leite, eu quero fazer uma doação. Que legal, Pedro. E fiz. Dito e feito, fui lá e fiz. Ale, eu lembro que o dia que eu fui lá entregar esse leite, era tanto leite. Mas não dá pra pensar, 48 mil caixas, a caixa vem com 12, sei lá, um negócio né, assim, fora da normalidade. Estratosférico, exatamente. Né, e aí, o que eu percebi, Ale, que é muito legal? Houve um divisor de água na minha vida desse dia pra frente. E eu confesso pra você que eu, hoje, assim, pensando friamente sobre isso, eu nem sabia o que eu estava fazendo. Eu só estava agindo com o meu coração. Com a tua intuição, o que com a você minha sentiu, intuição, você fez, né, cara? Eu falei, cara, é o mínimo que a gente tem que fazer é cuidar dessa turma. E, cara, minha vida deu uma virada depois desse episódio, sabe? Olha isso, Pedro. E hoje eu continuo ajudando, a gente atende a Graac, né, como agência de publicidade. Que legal. Eu, na pessoa física, faço várias doações, faço aula, eu vou na comunidade dar aula para as criancinhas, porque o que eu acredito, Ale, que a melhor forma de você ajudar uma pessoa é você dar conhecimento. Para essa pessoa. Porque o dinheiro, ele não multiplica. Porque se você... o conhecimento se multiplica. E o conhecimento ninguém tira. Exato. Concorda? O conhecimento, ele é enraizado, ele é integrado. Então ninguém tira. Eu lembro que, você falando isso, eu lembro da frase que meu pai sempre me falava. Eu falava, pai, porque eu estudava num colégio legal e eu tinha muitos amigos com muitas coisas. Então, amigos ricos. Eu não era rico, mas eu tinha amigos ricos. E eu chegava em casa e falava, papai, se um dia você morrer, o que você vai deixar para mim? Ele, filho, sabe o que eu vou deixar para você? Uma coisa que ninguém nunca vai tirar de você. Eu o quê? Ele falou, educação. Cara, fantástico. Então, assim, invista em conhecimento, educação. Cara, isso o governo não tira. Isso ninguém tira de você. Verdade, cara. E o que vai te levar a um nível lá em cima é conhecimento. Conhecimento, relacionamento, persistência, sabe? E acho que o mais importante de tudo isso é ter um grande sonho. Porque acho que se você não tiver um grande sonho, você não tem um objetivo. Verdade. Você não tem uma meta. O que os caras falam, né? Quando você não sabe para onde você está indo, você nunca está perdido. Verdade. Né? E eu acho que o inverso é verdadeiro. Acho que quando você monta um negócio, começa a fazer, empreender, você tem que ter um objetivo. E outra coisa, as pessoas riam na minha cara, Lê. Porque eu falava, eu vou ser a maior empresa de publicidade do Brasil. As pessoas davam risada. Porque era eu e meu sócio e uma secretária numa salinha de 30 metros, 2 malucos, os caras davam risada. Só que eu tinha esse sonho e eu perseguia esse sonho. Você tinha sonhos, tinha paixão. Paixão. Para fazer o negócio acontecer. Na última entrevista que eu fiz, entrevistei o Rodrigo Bossabia, que hoje administra acho que mais, entre 1 e 2 bilhões de reais de famílias e de executivos, de empreendedores, né? E eu perguntei, como é que funciona uma mente milionária? Eu perguntei pro cara. Ele falou assim,
10 mil horas de voo. Eu falei, 10 mil horas de voo? Ele falou, 10 mil horas de voo fazendo incessantemente aquilo que você acha que você sabe fazer muito bem. Os caras falam assim, né? Como é que eu faço para ser bom em alguma coisa? O cara fala, você tem que ter 10 mil horas, no mínimo, fazendo essa mesma coisa para você ser bom naquilo. Pra você ser bom naquilo. E aí, quando ele falou aquilo, pô, funciona perfeitamente. Porque assim, as pessoas sonham. Todo mundo sonha, concorda? Sim. Sonho é uma coisa de todo ser humano. Só que a pessoa sonha, primeiro, ela não sabe como colocar o avião no ar. Exato. E muitas vezes a gente não sabe, mas você precisa ter o ímpeto de Sim. conseguir descobrir como é que põe no ar. E depois, qual é o destino? É. Não adianta nada você colocar o avião no ar sem destino. Sim. Vai acabar a tua gasolina, você vai cair, não vai Exato. chegar no teu objetivo. Não, né? e aquilo que eu converso com muita gente, né? Uma coisa que é importante que eu sempre falo é, primeiro, você tem que querer ser rico. Uhum. O brasileiro tem vergonha de falar isso. Cara, eu já gravei com gente multibilionária, milionária, e o sonho dos caras sempre foi ser rico. É isso aí. Né? E através do querer ser rico, você constrói um negócio, que você cria um plano, você cria um sonho, e você corre atrás disso. As pessoas, na maioria das vezes, elas querem ser ricas, mas elas não sabem por que elas querem ser ricas. Elas não têm um plano, elas não têm um sonho. Né? E aí você vai encontrar essa pessoa depois de 10 anos e você vai ver que ela não realizou. Porque aquilo não era a verdade dela, ela não queria ser rica. Não estava aqui dentro. Não estava dentro, não era do fundo do coração. Isso. Né? E uma tem que ser visceral. Tem que não ser adianta visceral. superficial. E tem dor nisso, parceiro. Foi fácil? Chegar Cara, vencedor vem de vencer a dor. Vencer a dor. Matou. Vencedor vem do vencer a dor. Então, não tem sem sentir dor. Quantas dores lacinantes a gente sentiu no negócio? Cara, até falou, hoje. Você sabe que uma coisa que é engraçada é assim, ó, tem uma frasezinhas prontas que eu falo assim, né, que se tá ficando cada vez mais difícil, é sinal que você tá passando de fase. É igual videogame. É verdade, cara. Né? E uma coisa que as pessoas precisam entender. Fala essa frase de novo, cara. Essa frase é boa agora. Se tá ficando mais difícil, é sinal que você tá passando de fase. Animal. Tá certo? E outra coisa que é importante, que as pessoas vão perceber, quem tá empreendendo e tá crescendo, tá sentindo, é a dor do crescimento. Dor do crescimento, cara. Cara, a dor do crescimento é assustadora, né? E o louco da gente que é empreendedor, empresário, que a gente entendeu, né, o código, né, vamos dizer assim, puta, deu certo. Tá feliz pra cacete? Vai passar. Putz, não tá bom, tá complicado, tá foda. Sim. Vai passar. Eu acho que a meta, no final do dia, ela foi feita para ser quebrada. Né? Perfeito. A gente começa o ano com a meta de atingir X. Chegou no meio do ano, atingiu X, dobra. Vamos atingir 2X. 2X. Entendeu? E não tem que ter medo. E uma coisa que eu venho notando, assim, o mundo tá realmente mudando. Cara, tá num formato aí que, para nós que estamos aí na caminhada há 20 anos, cara, hoje para nós tá ficando um pouquinho mais, não diria difícil, mas tá diferente. Muito diferente. Pedro. Né? O mundo tá com muita... eu tenho muita preocupação da forma como eu vou falar, mas assim, tá cheio de novidades. Você não pode falar isso, você não pode se expressar dessa forma, você não pode se direcionar para a sua equipe desse jeito. Então, acho que isso também, para as pessoas que são intensas como nós, atrapalha um pouco. Eu tenho uma preocupação com isso, Piero, porque assim, a gente não teve plano B, concorda? Sim. Era o plano A e faz acontecer. Hoje, o que eu percebo é que as pessoas estão cheias de planos. B, C, D, E, F. Pô, tem um abecedário inteiro de plano. Sim. De plano. Se não der certo esse, eu vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo. E com essa questão, né, que você falou dessas novidades, da gente não poder ser mais incisivo, né? Porque eu sempre falo assim, sempre falei pra minha equipe, falei, quando eu tô sendo incisivo, que eu quero que você se transforme. Se preocupe quando eu não for incisivo com você. Sabe por quê? Porque aí eu desisti de você. Entende? Ale, isso eu vou dizer pra você, eu tinha a impressão na minha família que eu era perseguido. E sabe o que minha mãe falava? Você é o filho que a gente mais, com todo respeito aos meus irmãos, claro. É o filho que a gente mais acredita, por isso que a gente pega no seu pé. Então, assim, as pessoas que a gente pega no pé, porque a gente gosta delas, a gente acredita, a gente quer que elas cresçam, a gente quer fazer uma transformação nessas pessoas. Matheus, o que eu falo pra você? O Matheus é nosso produtor aqui, tá atrás das câmeras aqui. O que eu falo pra você nas cobranças? Pra evoluir mais.
E eu falei pra você, e o dia que eu não cobrar você, aí você se preocupa. Entendeu? Porque eu desisti de você. Então, acho que, Piero, essa questão que você colocou da sua mãe, e sua mãe sabia, você tinha uma energia tão grande que o esforço que ela precisava fazer era gigante para colocar você no caminho certo. Exato. Porque, assim, energia, ela vai pro bem e pro mal. É melhor segurar um doido do que empurrar Matou. alguma coisa. Você matou. Entendeu? Entendeu? Então, acho que a sua mãe foi extremamente sábia. É. Porque ela sabia que ela tinha que, de alguma maneira, Sim. ser super enérgica contigo, exigente, e com os irmãos, com todo mundo Sim. aí, né, cara? Porque se de repente essa energia toda fosse desperdiçada, aí a sua mãe ia chegar e falar o seguinte, pô, eu desperdicei um talento. Se eu não ficasse ali, né? Não, na minha família, do modo geral, Ale, todo mundo é muito talentoso. É mesmo, cara? É muito talentoso. Não é porque é minha família, não, mas meus irmãos são, graças a Deus, super bem-sucedidos. Que legal, Piero. E, cara, acho que tem muito da educação que a gente teve, sabe? Meu pai falava uma coisa que hoje, né, ele falava assim, não seja bom, seja o melhor. Cara, você imagina uma criança ouvindo isso todo dia. Então, assim, não existia fazer uma coisa mais ou menos. Não dava pra fazer um negócio medíocre, né? Que vem da média. Sim. Então, e hoje isso é o que move minha vida. Eu sou uma pessoa que quem me conhece, quem trabalha comigo, quem tá comigo no dia a dia sabe, eu sou uma pessoa que não aceito não. Não existe, não dá pra fazer, isso não funciona, eu já tentei, não deu. Cara, tem que... Você tá sempre desafiando o status quo, né? Sempre desafiando e, cara, olha, na maioria das vezes dá certo. O que tá um pouco mais difícil agora é você conseguir pessoas para se moverem nesse mesmo sentido, né? Então, acho que esse novo mundo, ele tá um pouquinho mais Isso complexo. É uma preocupação, sabe por quê, Piero? Qual que é a minha preocupação? Até com meus filhos, né? De saber lidar com a frustração. Porque é pouca frustração, cara. A gente não... Quantas frustrações a gente teve na vida, cara? Nossa, pelo amor de Deus. Né? E quando você fala isso aí, olha que louco, né? Dessa frase que a tua mãe e teu pai colocavam na tua cabeça, né? Seja o melhor. Eu tenho um mantra que eu falo para ele todos os dias, para os meus filhos. A hora que acordou, a hora que vai dormir. A hora que acordou, a hora que vai dormir. Entendeu? A frase é a seguinte, Pedro. Você pode fazer tudo que os outros fazem. Mas se você quiser, de verdade, você pode fazer ainda melhor. Sim. Nós praticamos a gentileza e somos gratos pela vida. Sim. Então, todo dia. Eu falo, você quer ser mediano? Tá tudo certo. Tem Mas, uma frase ali que eu falo que é o seguinte. Antigamente, eu ficava escrevendo frases pra me motivar, sabe? Assim. E aí eu criei uma frase que eu falava assim, nem tudo que eu quero eu consigo, mas tudo que eu realmente quis, eu consegui. Vai de novo, Pedro, por favor. Nem tudo que eu quero eu consigo, mas tudo que eu realmente quis, eu consegui. Então, Ale, tudo que você quiser de verdade, no fundo do coração, com propósito, você consegue. Eu concordo em número de grau com você, porque é o que aconteceu comigo. Exatamente. Então, cara, tudo é possível. Mas assim, né? Vão ter as dores. Sim. E tem que suportar. E se não tem dor, não tem tocar as estrelas, parceiro. Não tem. Não tem como. E eu costumo dizer, né? Tem que tocar as estrelas com os pés no chão. Perfeito. Porque não adianta também... Eu acho que quando a gente fala de sonho, né? Eu costumo dizer que eu aprendi isso muito com as pessoas mais bem-sucedidas que eu. E eu diria o seguinte para vocês que estão escutando esse podcast, que é fundamental nas nossas vidas a gente ter mentores. O que são os mentores? Não necessariamente só de grana. Pode ser um mentor do ponto de vista de família, pode ser um mentor do ponto de vista de negócio, pode ser um mentor do ponto de vista espiritual, do jeito que você quiser, buscando o seu propósito. Eu, como sempre, eu falo, né, que eu sempre quis ser rico, então sempre tinha meus mentores que eram pessoas muito ricas, muito bem-sucedidas, e o que eu fazia? Eu ficava ali próximo dessas pessoas, aprendendo com elas. Porque as pessoas cometem vários erros. Eu quero ser rico, e para ser rico você tem que ter atitude de rico. Não adianta você querer ser rico tendo atitude... mais longe, atitude de gigantes, cara. Não tem outro caminho. E eu nunca me esqueço que eu falei pro cara assim, pô, eu quero comprar esse carro aqui, parece bobagem. Ele falou, vai agora na loja, compra esse carro dessa cor, com esse estofado, do jeitinho que você gosta e pode... Puta, mas eu vou me apertar. Vai lá. Se aperta. E eu tenho uma história muito legal, Ale. Em 2011 eu comprei um carro que era assim, coisa mais incrível do mundo. Era teu sonho? Era o meu sonho. Naquela época era meu sonho. E
Eu falava, cara, o que eu tô fazendo, né? Maluquice e tal. Aí eu fui numa reunião, o cara falou, ó, vai com esse carro, porque o dono dessa empresa é apaixonado por carro. Olha só. Eu falei, não, mas eu vou chegar lá, o É, cara já vai vai achar que eu achar... tô ostentando. Não, ele vai achar que eu já sou rico e ele não precisa fazer negócio é. comigo. Ele falou, pode ir que vai dar certo. Pô, dito e feito. E o cara falou, a hora que você chegar, para na vaga do presidente. Eu falei, olha, Olha, isso vai dar errado, hein? Né? Aí o cara falou, não, pode. Dito e feito. Tô lá É. conversando com a pessoa do marketing. Tá. Chega um cara falando meio alto, expansivo. Pessoal, de quem que foi que parou o carro lá Na minha vaga. na minha vaga? Quem que é o dono do carro? E conforme ele foi se aproximando, eu falei, olha, eu e o Banco Alfa. Sensacional. Ele ficou me olhando, você e o Banco Alfa? Eu falei, porque eu paguei uma parte e o Banco Alfa me ajudou a pagar outra parte e eu tô pagando as parcelinhas. Ele falou, olha, não se cresce na vida sem ter as parcelinhas. Virou pro cara do marketing e falou, ó, não sei nem quem é esse menino, pode fechar um negócio com ele que ele é bom. Caraca, Piero. Por Deus, eu fechei um negócio que foi equivalente ao valor do carro. Caraca, Piero. Então, assim, tem que saber, obviamente, usar Lógico, as né? ferramentas ao seu favor. Né? Bom, o Silvio Santos sempre falou isso. Eu sempre fiz dívida na minha vida. Exato. Por isso que hoje eu consegui fazer esse conglomerado Exato. televisivo aqui, porque se eu não tivesse feito dívida... O brasileiro, no modo geral, ele aprendeu a fazer a dívida da forma errada. Sim, ele faz a dívida para comprar um cara? celular, ele faz a dívida para, sei lá, talvez indo até contra aquilo que eu acabei de falar, comprar um carro que ele vai perder dinheiro, fazer uma viagem desnecessária. Mas o carro precisa ter uma lógica. Vamos supor, Sim. você comprou o carro que você tinha como sonho. E lembrando, né, eu vim no mercado de publicidade, a percepção do mercado sobre a minha pessoa por conta do meu carro É a imagem, mudou. né, cara? Mas Hoje eu não gosto disso, tá? Sim. Hoje eu acho que o mundo mudou, nem aceita mais esse exagero, Verdade. Né? Mas o brasileiro, ele não aprendeu a fazer dívida, porque dívida não é ruim. Né, Ale? A gente que investe no mercado imobiliário... Pô, a gente sempre tá fazendo dívida para fazer negócio, quem né, acha que eu pego o meu dinheiro para comprar imóvel? Não. Lógico, né, eu pego um percentual do meu dinheiro para comprar imóvel e o outro dinheiro eu pego emprestado do banco. É uma dívida saudável. É isso. E as pessoas, infelizmente, no Brasil, elas não entenderam ainda que dívida saudável é bom. É bom. E falando de dívida saudável, entrando no tema mercado imobiliário, Piero. Aí tá o Piero, entendeu? Foi essa jornada toda, levou onde você tinha como sonho e objetivo. Você rodou as 10.000 horas, subiu o avião, tinha o destino ser a maior agência do mercado de publicidade com capital 100% nacional. Foi. Pumba. Só que aí tem uma linha que começa a acontecer aqui. Uma linha de visão de investidor e, de repente, uma linha de visão de investidor para o mercado imobiliário. Não, eu lembro, né? Isso foi em 2014, quando você veio aqui na Tagawa, né? Que a gente começou a negociar a possível venda para ti da agência. Fui lá na UI e aí a gente começou a falar sobre investimentos. Aí você pegou, abriu, assim, você confiou em mim desde cara, né? Você abriu os teus números, falou, olha isso aqui. Eu olhei, aí você falou os resultados, falei, nossa, Piero, meu resultado é 1/3 do que você tem, do que você estava tendo de rendimento, né? Falou, peraí que eu vou te apresentar um cara. Quem era o cara? Thiago Nigro? Thiago Nigro. Aí veio o Thiago Nigro, sentou aqui em 2014. Aí ele falou, Tagawa, o Piero me indicou, tal, não sei o quê. Pô, puta, Thiago, me ajuda, cara, olha aqui. Aí eu tinha dinheiro, lembra, parado na empresa, né? Não tinha visão nenhuma de investimento financeiro. Aí fui para a corretora do Piero lá, né? Começamos a organizar. Ele começou a aplicar, né, os preceitos que você já tinha evoluído muito em relação a isso. E olha que louco, né? O Thiago aqui, por isso que eu te falo de paixão e sonho. Ele sentou aqui e falou, Tagawa, eu tô vendendo a MN. Vou vendendo a MN. E assim, cara, eu vou ter lá um espacinho lá no Infomoney. Eu não sei gravar, cara. Você me ajuda? Aí ele falou assim, como é que grava? Que eu gravava nossos programas, né? Tudo de imóveis. Ele falei, cara, pega uma câmera e grava. De novo, 10.000 horas de voo. Vai gravando. Uma hora você vai pegar a mão. E ele conta isso, que aí ele pegou com a esposa dele, né? A atual mulher dele. Colocava lá o celular, né? Que eu começava a gravar e ela incentivando ele, né, cara? Então, aí que tá o sonho. Pô, o cara tava na visão, né? E muito, o Thiago sempre fez questão de falar que eu fui um dos principais clientes dele, fui mentor dele. E o Thiago é brilhante, né, cara? Então,
eu sempre falava muito com ele duas coisas que eram fundamentais para o mercado financeiro. Primeiro, a democratização. Cara, você precisa ensinar as pessoas o que é o mercado financeiro porque você destrava o gatilho do medo. Sim. Se você olhar hoje, o maior dinheiro do mercado está na poupança. Então, continua na poupança, né? Por que está na poupança? Porque não tem formação... As pessoas têm medo. É, elas não entendem de investimento, elas deixam na poupança, é. porque ouviram a vida inteira que tem que fazer poupança. Tá certo? Então, acho que isso era uma das coisas que eu falava pro Thiago. Thiago, tem que dar conhecimento para as pessoas. As pessoas precisam saber como funciona o investimento. Elas precisam aprender a lidar com o dinheiro. Porque a partir do momento que elas têm educação financeira, quando você for lá propor algo para elas, a conversa vai ser outra. Vai ser outra, é isso. E a coisa vai fluir. E outra coisa que eu falava pro Thiago, eu falava, as pessoas, elas não têm ideia do poder do tempo no dinheiro. Thiago, faz uma projeção para mim, em quantos anos eu vou ter X mil, X milhões. E ele trazia os números e ele falava, caramba, Piero, olha que louco isso aqui, se você juntar X reais por mês em 10 anos, você vai ter não sei quantos milhões. As pessoas não pensam assim. As pessoas acham que quando elas tiverem milhões que elas têm que investir. Só que o poder do tempo no dinheiro, com os juros compostos, que o Brasil é o país dos juros, Sim. né? E Cara, sempre será, né? Não vai mudar, né, cara? Isso é um negócio, eu diria que é exponencial. Então, você que está nos ouvindo aí, cara, começa a juntar agora. A primeira linha do seu orçamento tem que ser guardar dinheiro. As pessoas fazem sempre ao contrário. Isso aqui, numa palestra, custa pelo menos 40, 50 mil reais. Numa palestra do Piero, para ele contar o que ele está contando aqui. Vai lá, Piero. Então, a primeira linha do seu orçamento ali tem que ser guardar dinheiro. E as pessoas fazem o quê com guardar dinheiro? Deixam na última linha. Então, elas fazem tudo o que elas têm que fazer. Se sobrar, elas juntam dinheiro. Então, a minha dica é, cara, a primeira coisa que você tem que fazer no começo do mês, pingou o salário, pingou o dividendo, pingou seja o que for, guarda esse dinheiro, tenha como meta guardar X reais por mês. Piero, tá certíssimo, sabe por quê? A partir do momento que eu entendi um pouco sobre educação financeira, quando eu comecei a entender um pouquinho mais sobre gerenciar o seu dinheiro e ter planejamento, o que aconteceu? Eu sempre andei 2 degraus abaixo do que eu posso. Sim. Entende? Porque, sabe, no mercado da publicidade em si, os caras são megalomaníacos, né, cara? O negócio, né, entra numa linha que é difícil você voltar. Então, eu sempre tive muito pé no chão, entende? Eu falei, eu sempre vou viver 2 degraus abaixo do que eu poderia. Porque se eu tiver qualquer dor de barriga, e se eu tiver qualquer situação, não vai mudar a minha vida. Tem uma frase do Ferreirinha, né? Que o Carlos Ferreirinha. Ele fala... Que ele é um consultor do mercado de luxo, tá, gente? Ele fala que o paladar não retroage. Então é muito difícil quando você Cara, sobe... você tá com umas frases boas. Não, fala de novo dessa daqui paladar do não Carlos retroage. Ferreirinha, O que né? significa isso? Você tá morando num apartamento de 100 metros, você não vai querer um de 80, você vai querer um de 120. Então, acho que quando a gente tomar algumas decisões na nossa vida, a gente tem que ter muito cuidado. Eu acho que assim, o teu estilo, o teu perfil é perfeito. Você tem que estar sempre vivendo com menos do que aquilo que você poderia ter. Tá certo? Porque, cara, pode acontecer imprevistos. Pode acontecer. E o paladar não retroage. E aí você começa a entrar no vermelho, começa a ter problema. Fantástico. E, cara, logo mais você se estrepa, se ferra. Então, acho que é isso. Isso é uma das dicas que eu dou, né? Então, assim, cara, a primeira linha do teu orçamento é guardar grana. Segunda linha do teu é comprar um imóvel. Terceiro é continuar investindo. E, cara, sempre tenta viver com 2 degraus, no mínimo, abaixo do seu potencial financeiro. Que legal. E aí, Piero, uma coisa que você também me trouxe de aprendizado foi interessante porque, assim, você vende a sua própria casa muitas vezes. Sim. Então, isso é uma ótica muito interessante, cara. Ale, 2019, se eu não me engano, 2018. Eu mudei 4 vezes de casa. Minha mulher queria me matar. Imagina a tua mulher, cara. Só que assim, ela tem que entender que... Por sorte, a mulher do Piero é arquiteta. Decoradora, faz decoração de interiores também. Então, para ela também acaba sendo algo mais... Eu falo para ela, capricha menos que a gente demora um pouco mais para vender ou para alugar. Boa, Piero.
E da onde saiu esse insight seu aí de falar, pô, cara, eu consigo enxergar. Cara, é muito simples, ó. A melhor. O vendedor, primeiro de tudo, ele tem que acreditar naquilo que ele está vendendo. Perfeito. Tá certo? Eu costumo reformar o apartamento, decorar o apartamento e morar lá, passar uma jornadinha para conhecer de verdade o bairro, conhecer de verdade o prédio. Que interessante. E isso tudo ganha uma velocidade na hora de eu fazer o negócio. E não tem ninguém melhor do que eu para vender o meu próprio imóvel. Quando vai o corretor lá com o cliente, cara, se o cara tá preparado, ele quer aquela localização, eu não deixo ele sair da minha casa sem assinar o cheque ou o contrato. Não deixo. Então, isso tudo faz toda a diferença. Lógico, tem um pouco de desconforto, porque uma hora você está com a família num lugar, outra hora você está em outro. Eu tenho uma filha pequena, então isso para criança parece que psicologicamente não é tão bom, mas tá muito difícil, viu, Ale, de eu conseguir... enraizar mesmo. Tá difícil, porque a gente faz com tanto carinho, a gente capricha tanto nas coisas. É que você faz pra você, né, cara? E aí quando a pessoa chega pra comprar, ela percebe tudo isso, né, cara? E é engraçado, porque todo imóvel que eu fiz com foco em alugar ou vender, que eu não fiz pra mim, eu tive dificuldade. Olha isso, Piero. Porque eu não caprichei tanto, sabe assim? Sim. E todo imóvel que eu... percebido, né, Piero? É muito então, percebido, assim, faltava armário. Tá. O cara falava, pô, mas essa cozinha aqui não tá tão bonita. Pô, o banheiro tá mais não tá daquele jeito, né? E eu comecei a perceber que eu tinha que realmente fazer um imóvel pensando como se eu fosse o morador daquele imóvel e fazer com mais capricho. Custa mais caro, mas eu digo que cada real que você investe no teu imóvel, você ganha pelo menos 2, 3 vezes. E, Piero, como é que você consegue conciliar, que agora é uma outra pergunta, Sim. Porque assim, você construiu, junto com o Fábio e outros sócios, né? Sim. Todo esse conglomerado de empresas de comunicação. E você também tem um empenho muito forte em descobrir, farejar novos negócios imobiliários, cara. Aí como é que você junta toda essa movimentação toda e você consegue administrar isso, cara? Bom, vamos lá. Primeiro que, assim, o meu foco sempre foi as empresas de publicidade e tecnologia. Perfeito. Né? Depois a gente vai chegar lá, que tem uma novidade aí, né, Pedro? É o nosso grupo de comunicação. Tá. E o que acontece? Eu sou uma pessoa que eu nunca tirei férias. Dificilmente agora... Não, eu falo com você o tempo todo, você está sempre fazendo... de 2 anos para cá, no máximo, eu resolvi tirar um pouco o pé, porque eu peguei o Covid. E você ficou mal, né, Fiquei cara? mal, fiquei 11 dias internado, na UTI. E eu falei, não, agora acho que eu vou dar uma... E aí eu tirei um pouco o pé. Mas antes, como é que eu conciliava? Como eu não tirava férias, final de semana eu não fazia nada, eu só ficava atrás de negócio, eu aproveitava esses momentos para conciliar o... Então, vamos dizer assim, eu gastava, sei lá, 90% do meu tempo no meu principal negócio e 10% eu me dedicava... E hoje tá muito mais fácil, né, Ale? Hoje, verdade, né, cara? você pega o horário do almoço, vai fazer uma visita no imóvel, ou pega um final do dia, um começo de dias, não atrapalha em nada o seu dia a dia. E você tem também uma liderança bem estruturada, né, Pedro? Você é muito bom de gestão. Sim. Então, acho que você também fez... As nossas empresas têm 20 anos já, né? A gente já está há 20 anos no negócio. E hoje o Grupo I ele é composto por 4 empresas, né? Que é a UI, a principal, a LVL, que é uma agência que nasceu de dentro da UI. Ela foi incubada dentro da UI através do Beto, que hoje é o CEO dessa empresa e sócio do grupo. Ele trabalhava com a gente há praticamente 8 anos e ele chegou um dia e falou, cara, eu quero empreender. Se vocês não me derem essa oportunidade, eu vou montar minha agência. Eu falei, e aí, mas como é que você vai fazer? Não, eu tô com um business plan aqui, vou alugar uma sala, um imóvel, vou fazer, e papapá. Eu falei, não, tá louco? Alugar um... Não, Beto, não vai funcionar, isso aí não vai dar certo, para... E bababá. Aí eu fiz ele insistir muito. Na hora que ele chegou na 10ª vez, eu falei, Beto, você quer mesmo fazer esse negócio? Ele falou, cara, é o meu sonho, eu quero empreender. Eu falei, tem uma sala aqui na UI, começa lá. Ele não teve dúvida. Pum. Meteu as caras, foi. Meteu as caras. E aí nasceu a LVL, que a gente fala que é o próximo LVL de level, né? De nível. Então, no fim, vocês queiram, na verdade, naquele momento, adquirir várias agências. A gente vocês mudaram a gente percebeu que a gente não tinha
Porque assim, você empreender, construir do zero, fazer um negócio é uma coisa. Sim. Você comprar um negócio pronto, que tem uma outra cultura, Outro DNA, um né, outro cara? DNA, um outro dono com uma outra visão. E a gente é muito particular nessa questão da gestão, né? Aí a gente percebeu que a gente não tinha esse cacuete. Entendi. Aí a gente falou, meu, então vamos fazer a gente. Ah, E aí nasceu a LVL, que o Beto é o CEO da empresa. Ela nasceu com o propósito de ser a agência das startups. que legal, cara. E aí deu errado. É mesmo, Por Pedro? que deu errado? Porque a gente começou a LVL com uma Ah. conta gigante que é a Cacau Show. Hum, E a gente queria atender as startups. então não deu nem tempo, né? Não deu tempo. E aí nasceu, pensar, Ale, né? aí nasceu um novo modelo de atendimento publicitário, que é o velho modelo in-house, só que a gente faz o modelo in-house híbrido. A gente coloca as pessoas dentro das empresas, a gente aloca as pessoas Sim, da agência dentro do Sim. negócio do cliente. Por quê? Porque, ó, vou pegar o exemplo da Cacau Show, né? Sim. O SLA lá que eles tinham com a agência anterior era Aham. 7 dias. tá. Então, entre fazer o pedido, mandar para atendimento, fazer o Puta, briefing, burocracia gigante, 7 né? dias. Né? O que a gente fez? O nosso SLA de 7 dias foi para 7 minutos. E por que 7, né? Porque a Cacau Show gosta do número 7. 7, né? É o número de superstição Aham, deles. Certo. Então, tudo é 7. 7 estrelas, se você olhar lá no Sim. loginho deles, tudo é múltiplo de 7. Então, o SLA, que era um negócio que demorava 7 dias, foi para 7 minutos. Que era o tempo do Ale da Cacau Show Aham. levantar da cadeira dele e ir até a agência in-house dentro da Já passou da a Cacau demanda, Show. né? E por que nasceu esse modelo? Porque o Ah. Ale falava assim, pô, Piero, a gente tem aqui uma agência que fala que o atendimento é exclusivo, eu ligo, o cara tá sempre em reunião, o cara nunca pode me atender, ele não tem tempo para mim, e para mim, assim, se a agência for trabalhar comigo, eu quero os caras aqui. Quem quer 100% dedicado vai vir todo dia trabalhar aqui. Quem é 20% vai vir uma vez por semana. E assim por Perfeito, diante. E aí, o que a gente fez? A gente tem uma equipe alocada. Os principais cérebros da operação têm dias e horas certas para ir lá Uhum. tocar o negócio. E, cara, isso mudou a forma de fazer comunicação. Que legal. Porque você está dentro da empresa, você conhece o negócio, você conhece a dor, você sabe o que você pode propor, você sabe o que funciona, o que não funciona. Eu vivi isso no Exetec. Exatamente. Mesmo modelo. E a gente criou esse modelo e fez isso para a Ambev, fez isso Que legal, para Piero. Cacau Show, fez Aham. isso para um monte de clientes. Aham. Então, hoje a LVL se destaca nesse modelo que a gente chama de modelo Netflix. Olha, que interessante. Né? É o cara. modelo que você escolhe como você Escolhe, né? quer, como Tá. você quer fazer, como você quer montar. E o dono de empresa, o CEO, ele se sente mais confortável porque ele sente que você está sentindo as dores que ele sente. A hora que entra nessa relação. A não é, gente cara? fala que... olha essa frase que interessante para o mercado publicitário, né? O pessoal sempre falou assim, a agência de publicidade é a extensão do marketing. Essa frase, para mim, é a frase mais démodé da história. Uhum. Nós somos a extensão do negócio Do do cara. negócio do cara. Porque a gente tá lá, tá vivendo, tá entendendo, É. tá sentindo a dor, tá ali no dia a dia Tá no reunião de vendo. vendas, vai Exatamente. na ponta do balcão para sentir o que a Exatamente. atendente de uma loja Exato. tá entendendo o que o cliente estava pedindo, como é que ele está se Exatamente. comportando, como é que ele se encanta com a embalagem, como é que ele se encanta com Cara, a comunicação. Quando com o você produto, não né, faz cara? parte do negócio do cliente, é muito interessante, porque eu cansei de fazer campanha e eu mesmo fazia o cliente oculto. A loja não sabia qual era a campanha, não sabia qual era o produto, quem era o garoto propaganda. Uhum. Ou empresas que tinham telemarketing, você ligava e falava, pô, eu vi uma campanha com o fulano da Silva. Não tô sabendo. Fala, que absurdo. Se você tá dentro da empresa, isso jamais vai Claro, acontecer. pelo amor de Deus, né, cara? Né? É. Então a gente criou esse modelo que é o modelo Netflix. house híbrido, a Netflix Tá. das agências. Né? E aí a gente também, agora com a nova mudança de comportamento, a nova forma do consumidor consumir conteúdo, que são os influenciadores, a gente montou a Content Club, Perfeito. que é uma agência que a gente ajuda o cliente a estruturar uma campanha Tá. através dos influenciadores. Porque as Perfeito. pessoas pensam assim, o cara tem lá 1 milhão de seguidores. Puta, esse cara é fenômeno. Uhum. Mas às vezes Uhum. ele não é uma autoridade em algum determinado assunto. E o mais difícil de você conseguir fazer com essa questão dos influenciadores é uma coisa que hoje é a coisa mais importante de qualquer negócio, execução. Então, assim, não adianta você contatar o Ale Tagawa, que é um super cara de mercado imobiliário, para fazer uma campanha do prédio tal, se você não vai lá sentar com ele, entender, mostrar o produto, o serviço, fazer ele entender tudo, e aí direcionar o cara para fazer uma campanha
né? Não é só uma postagem, né? É. Ah, apareceu aqui, olha que prédio lindo aqui, acabou. Né? Exatamente. Então, a nossa empresa de influenciadores, ela está muito com esse olhar, muita tecnologia, né, embarcada para Legal. entender, fazer a leitura dos dados daquele influenciador versus o que a empresa está buscando. E, cara, essa empresa é maravilhosa, está dando muito certo, está indo super bem. É o Ale Visconde que está lá Tá, à frente do negócio. E a gente tem também a Superari. Essa foi uma aquisição que nós fizemos. tá. Fomos contra o Aham. nosso, a nossa forma de ver, né? Falou, Aham. meu, vamos montar. Mas aí, quando se falava de tecnologia, era impossível pensar em montar do zero. Verdade, Porque cara. ninguém da nossa empresa ali entendia de tecnologia. E a cauda é longa para você conseguir atingir um nível, né, Exatamente, que você pode ser exatamente. competitivo como vocês são, Sim. né, cara? Né? E aí, o que a gente fez? A gente fez a aquisição dessa empresa. Atendia Claro, Itaú. Tá, Era um clientes negócio já maravilhoso. grandes, tá. Mas, assim, pra gente que era publicitário, era tipo, sei lá, falar mandarim com o cara no Emirados Aham. Árabes. Era um negócio, assim, Aham. totalmente maluco. Mas aí a gente assumiu a empresa, foi entrando aos pouquinhos, Uhum. tal. Hoje é uma empresa muito bem sucedida, né? E uma coisa que é interessante, a Superárea era uma das poucas empresas no Brasil que ela tinha uma licença do Facebook para poder ser business partner do Facebook no WhatsApp. Olha, cara, que Então, são possibilidade pouquíssimas importante, empresas hein, no cara? Brasil Tá. que têm hoje essa certificação. E E aí, o que nós fizemos? Nós tínhamos a certificação, Certo. mas nós não tínhamos... A solução para... a gente tinha a certificação, mas a gente precisava ter a plataforma, Perfeita plataforma. né? Que é a plataforma Omnichannel, que eu vou mostrar aqui para vocês Ah, na prática como é que funciona. E aí, o que nós fizemos? Nós criamos um braço da Superari que chama WeTalk, que é essa empresa que faz toda a parte Tá. de plataforma Omnichannel, de atendimento, né? Que hoje, cara, se você não tiver um bom atendimento, não, se você não cuidar do seu cliente, do seu consumidor, cara, se o cara te mandar uma mensagem e você não responder, acabou. e o negócio é muito interessante, Ale, porque assim, para as grandes empresas, eu vou dar um exemplo aqui ao vivo para Aham. vocês, como é que você tira uma segunda via, por exemplo, da sua conta de água? Um saco, cara. Não, você pode... Não. Eu vejo as sátiras que os caras fazem na internet, o cara fala, hoje eu tirei meu dia, vou ficar em home office abrindo um vinho, que eu vou pedir a segunda via ou vou tentar Sensacional, cancelar a fatura da minha água, do meu Aham. net, etc. E você vai ver aqui que com esse sistema, em menos de 1 minuto e meio, você já resolve Você o resolve. problema. E tudo Fantástico, Pedro. automatizado. Eu acho que tem coisas que tem que ser automatizadas, né? E tem coisas que você tem que ter o atendimento humano. É isso aí. Então, a nossa plataforma ela é omnichannel, ou seja, qualquer meio de comunicação que você se comunicar pelo seu cliente, seja por e-mail, Messenger, Facebook, Instagram, WhatsApp, fica tudo ali documentado e registrado num único lugar. Muito bom, cara. Então, acabou Cara, o problema de comunicação. Não, que você atende o ecossistema, né? Exatamente. Você fecha o ciclo, né? Pensa assim, ó, quando você liga na Vivo, ligava na Vivo, aí atendia lá o fulano. Aí, demorava meia hora até o cara Isso. pegar o teu cadastro. A hora que ele pegava o teu cadastro, caía a linha. Cai a linha. Quando você ligava de novo lá, caía num outro cara, até você explicar tudo, cara, virava um inferno. E a nossa plataforma hoje tem essa solução. Tá. Então, um comércio... Qual que é o foco? O nosso É. propósito, quando a gente montou a WeTalk, que é um braço da Superari, era primeiro atender grandes contas, que é o Certo. caso. A gente atende Copasa, a gente atende Sebrae, Certo. a gente atende várias contas grandes. Mas eu sempre tive um sonho, Ale, de atender eu queria ser o Google, né, do atendimento das plataformas. Muito legal. Então, eu Muito queria bom. atender o carinha ali que é o desassistido, o cara que tem um pequeno Aham. comercinho, Sim. uma padaria pequenininha, porque, cara, é muito louco. É inclusão, né, cara? É. Inclui todos os Você imagina o os seguinte, eu vou dar um exemplo empreendedores, besta aqui. né? Aham. O cara que é dono de uma padaria, Certo. ele tem lá o banco de dados dele, ele tem lá os 20 clientes dele. Aham. Ele deixa a plataforma programada para o horário que o pão vai sair. Nossa, aí só... Não precisa nem clicar. Já A tá plataforma programado, né? dispara Lógico. automática. É. Então, 3 horas da tarde, todo dia sai o pãozinho. O cara manda lá, 1h30 da tarde. Pessoal, Tá sentindo o cheiro? tá sentindo o Né? cheirinho, pãozinho fresquinho. Ah, Quer comprar? Já manda o link, o cara já paga na hora. animal, Piero. Então, assim, o nosso propósito é atender o pequeno comércio ou até a grande empresa. Animal. Então, é isso que a gente acredita, é isso que a gente tem Aham. feito.
É nisso que a gente está investindo. Cara, a tecnologia é um negócio que é muito... consome muito tempo e muito Sim. dinheiro. Mas se der certo, é maravilhoso. Exponencial. Olha só. Piero, fantástica conversa. Começamos lá, na infância, como é que ele foi a raspa do tacho, né, de uma família de 5 filhos, mudou para o Guarujá. Do Guarujá, com 7 anos, como a avó dele marcou aqui, ele já começou a empreender, fabricando pão, e aí tentavam comprar a produção dele, porque que sentiam vergonha, né, de ele estar lá vendendo pão para amigo, para vizinho, tudo, mas o cara já tinha essa veia. Tem as crises de transformação, perdeu o pai muito cedo, teve que se virar, 16 anos vem para São Paulo, resolve começar a empreender, começa a descobrir as oportunidades, mantém acesa toda a relação que ele foi construindo desde pequeno, isso tudo nessa caminhada da linha do tempo dele. Nesse movimento todo, ele começa a ter uma oportunidade. Nunca tinha falado de publicidade, de repente, de uma empresa que no fim acabou falindo, surge a possibilidade dele se tornar um publicitário. Para você ver que as oportunidades podem ser encontradas em qualquer momento. E até em momento de grandes adversidades é onde surgem as grandes oportunidades. É engraçado, né, Ale, o Brasil, eu acho que o Brasil, para mim, é um dos melhores países do mundo em vários sentidos. Mas eu acho que tem algumas coisas que os brasileiros são interessantes, né? Eles não valorizam quem já faliu. Cara, fica estigmatizado, sei lá. Né, eu acho que a pessoa que já faliu, que quebrou um negócio, cara, tem um valor maravilhoso. Então, porque essa pessoa já sabe onde ela não tem que errar. Sim. É melhor, eu falo que assim, eu quase quebrei 3 vezes. O melhor mestrado que eu podia ter passado é ter passado por essas situações por 3 vezes. Ter oficial de justiça batendo na minha porta. Olha só. Pra decretar falência. Mas, cara, fui lá, resgatei, ressuscitei, né, cara? E venci, paguei todos os credores e de pé, bora lá. Exato. Só que aí, sabe o que veio pra dentro? Eu nunca mais vou passar por isso, cara. Exato. Eu falo que quando a gente comete um erro, a gente tem que olhar para a cicatriz e não errar de novo. É isso, cara. Né? Porque pode até cicatrizar, a ferida não tá mais aberta. Mas você vai lembrar quando você olhar para ela que dor que você sentiu, né? Tem uma outra coisa que meu pai falava muito. Filho, aprenda com o erro dos outros. As pessoas não sabem aprender com os erros dos outros. As pessoas têm que errar para aprender com os próprios erros. É muito engraçado isso. Louco. Ou é pelo amor ou pela dor. Você escolhe. Por isso que é importante você ter um mentor. Porque esse cara não vai deixar você cometer erros bestas, a não ser que você seja muito teimoso. E ele consegue antever, né, cara? Ele consegue estar um passo, né, na tua visão antes de você cair do buraco. É aquele poema que eu já contei aqui, mas assim, pô, para de ficar caindo no mesmo buraco toda hora. Exato. Meu, atravessa a rua. Ou anda por outra rua, né, porra, né? É verdade, mas... Vai ficar caindo no buraco toda hora, do mesmo jeito, cara. Mas parece que as pessoas não... Não é, cara? É muito louco isso, né, cara? Eu falo de universo seletivo e coletivo, né? Puta, a pessoa tá reclamando lá no ônibus 2 horas e reclama. Chega em casa, reclama. Tudo bem, cara. Assim, se a vida te colocou numa situação adversa, você que vai tentar se mover para sair daquela situação. Sim. Não tem outra pessoa que vai conseguir puxar você se não ser você mesmo. Exato. Não é? Então, cara, vai pro universo seletivo. No universo seletivo, você reclama da vida? Cara, muito difícil, viu? Então, eu me lembro também, cara, de reclamar. Difícil. Puta, reclamar das coisas. Cara... minha mulher fala que... Ela fala, você reclama. Eu falo, deixa eu te falar uma coisa. Bill Gates dizia o seguinte, sabe qual é o melhor cliente que a gente tem? Aquele que reclama, que faz a gente evoluir, faz a gente melhorar o produto, faz a gente melhorar o serviço. Então, assim, a pessoa que não reclama e que aceita qualquer coisa, também é muito ruim. Não tenha dúvida. A pessoa que só reclama também é muito ruim. E a reclamação que eu falo assim é ficar se lamentando. Não, zero. Lamentação. Zero. Vou te explicar melhor do que eu te falei. Lamentação. Sabe? Cara, não adianta ficar chorando. Entendeu? Porque eu perdi isso, perdi aquilo. Cara, todos nós aqui já perdemos muita coisa durante a vida. Mas o que nós fizemos? A gente entende que daquela perda existe um aprendizado gigante. Você tem duas escolhas. Ou você vai ficar usando como muleta aquela perda, concorda? Você pode ficar, né? Sim. Como você poderia ficar, eu perdi meu pai com 15 anos e ficar se lamentando, né, cara? Então, cara, beleza, porra, doeu pra cacete, né? Eu vejo quando você fala, vem um embarga a voz, né, cara? Dá uma emoção, mas, cara, falou, peraí, o que meu pai deixou de legado? Quantas frases aí você colocou aqui que teu pai deixou, né? E muitas coisas que meu pai me falava, eu só entendi 20 anos depois, que ele morreu. Então, cara... Não é com 20 anos, é depois de 20 anos que ele morreu, cara, que você se dá com uma situação, você fala, nossa senhora, por isso que é sempre bom ter um mentor, pessoas mais experientes do seu lado,
E uma coisa importante, né? Que eu falo muito de experiência nova. Não aquela pessoa que só tem experiência do passado. É isso aí. Né? Porque experiência do passado pode te ajudar, mas não é o que vai te... Né? Eu ouço muito dos meus sócios, né? O que trouxe a gente até aqui talvez não é o que vai levar a gente até lá. Eu acho que é um misto entre as duas vias. Porque gestão não tem, assim, eu fico o tempo todo tentando buscar novos aprendizados sobre gestão. E, cara, não tem um negócio que fala, você tem que gastar menos do que aquilo que você ganha e o que sobra é o resultado. Então, isso é gestão. Isso é gestão. Gestão é atingimento de meta. Qual que é a tua meta? É você buscar um objetivo e atingir. Isso é gestão. E tem coisas que, na minha visão, não mudaram muito de lá para cá. Você pode pôr um aplicativo, uma contabilidade digital, mas a forma não tem segredo, gente. Isso aí, cara. É gastar menos do que você ganha e lá na frente vai ser o resultado. Apesar que, boa gestão, né? Apesar que hoje a gente tem visto empresas que dão muito prejuízo e que valem bilhões de reais, mas faz parte do processo de gestão dessa empresa. Ela está buscando algum resultado que não é o resultado de lucro. Perfeito. E ela vai encontrar o seu ponto de equilíbrio, exatamente, né, num período que daquele ponto ele é tão exponencial que aí todo o investimento e essa jornada ela é paga e ainda tem um resultado gigante, né, cara? Né? E aí, Pedro, você falou uma coisa interessante que assim, a gente tem que estar sempre olhando para pessoas que estão evoluindo, concorda? Porque assim, muitas vezes aquela história que você usou como referência, chega um ponto que ela passa a não ter mais sentido. Eu vejo Paulo Leman, Abel Diniz, você tem aí grandes empresários que estão com 80 e poucos anos e o cara tá voando. Então, lembra que tinha essa crença do com 40 anos você já atingiu o topo e aí você começa a cair. Esquece. Para com isso, gente. Primeiro, longevidade. Nós vamos ver pelo menos 100 anos, Pedro. Eu quero buscar 120. Eu também. Né? Então vamos junto. Esse é outro assunto que as pessoas davam risada na minha cara. 120 você tá louco, eu não quero estar aqui para ver. Eu falei, então eu vou estar. Se eu não quer estar, não tem problema. Não, vamos fazer o que der. Não tem aquele seriado, eu esqueci qual que é o nome dele, que o cara pega o teu chip, né, e coloca num corpo novo. De repente a gente ainda vai conseguir trocar de corpo lá no futuro, né? Sensacional. Imagina, a gente vai um Brad Pitt e tal, a gente escolhe aí né? Sim. Ué, porque, pô, imagina conseguir pegar toda essa nosso legado, né? Tudo isso que a gente viveu. Eu vou resumir numa frase isso que você tá falando. Se você falasse assim para mim, Piero, hoje eu vou pegar você e vou te trazer, você vai virar um cara de 16 anos. O que você gostaria de trazer com você? Eu falar, só me dá a minha experiência e os 16 anos, tá tudo certo. Tá tudo certo. Nossa, já pensou, é exatamente isso que a gente tem que fazer na vida. Cara, ser jovem, mente jovem pra frente, ser feliz. As pessoas, elas esquecem que felicidade traz sucesso e não é o sucesso que traz a felicidade. É isso aí. Né? Então, acho que, acima de tudo, a gente tem que buscar a felicidade. Né? Nos negócios, na família. E eu me guio por isso, sabe? Eu sou um cara que eu posso estar ganhando milhões de reais. Se eu não estiver feliz... Não faz sentido. Cara, pra mim não é isso. Eu não sou um cara que... Eu sou fissurado em dinheiro. Eu sou um cara que eu sou tarado por negócio. Por negócio. Se você me dá uma mala de dinheiro... Se você me dá uma mala de dinheiro aqui agora, Piero, tem aqui $1 milhão pra você. Por que você tá me dando isso? Ali? Não, porque eu adoro você. Obrigado, ali. Eu não quero. Dá pra alguém que tá... Agora você fala, isso aqui é aquele negócio que a gente falou lá atrás, aconteceu, tá aqui tua participação. Eu vou amar, eu vou achar o máximo. Tem um termo que você conhece, obviamente, make money. Qual que é a diferença de ganhar dinheiro e fazer dinheiro? Porque ganhar dinheiro, você pode ganhar um prêmio, o cara trouxe aí $1 milhão para você. Quantas pessoas ganharam na loteria e não tem R$1 hoje? Agora, o que é fazer dinheiro? Cara, fazer dinheiro é você conseguir atingir um resultado gigante naquilo que você acredita. Puta, isso é fazer dinheiro. Você está fazendo dinheiro, entende? Fazendo dinheiro. E quando você faz dinheiro, qual que é a grande diferença? Porque o fazer dinheiro, ele não gera escassez. Porque você sabe o processo que levou para ganhar aquele dinheiro, você entende o valor que aquele dinheiro tem, e você quer o quê? Fazer com esse dinheiro ele continue evoluindo. Eu ouvi uma coisa que é o que eu penso, né? Eu acho que tem duas coisas fundamentais. Gerir dinheiro e gerar dinheiro. Eu acho que se você estiver fazendo... Fala de novo, outra frase boa aí, Pedro. Gerir dinheiro e gerar dinheiro. Se você está fazendo as duas coisas, é um ótimo sinal. Apesar que eu digo o seguinte, que a partir de um determinado momento de vida, você vai só gerir dinheiro. E o dinheiro bem gerido, ele gera dinheiro. Fantástico. Né? O Warren Buffett começou a ganhar dinheiro para valer de verdade a partir dos 57 anos. Né, Por quê? Porque ele tinha um volume de grana que gerava um dinheiro
E a partir do momento que ele começou a crescer, aquele dinheiro começou a gerar muito dinheiro. Então, é o poder do tempo versus os juros. Entendi. É o poder do tempo versus o resultado, né? E uma coisa que eu acho muito importante, que eu vejo muito assim, as pessoas falam muito de empreendedor, né? Eu gosto Boa muito conversa. desse termo, Tá. mas eu acho que mais do que empreendedor, a gente tem que ser realizador. Realizador. Cara, eu nunca esqueço quando eu tive uma reunião com um cara que era o CEO da maior companhia de Aham. telecom do Brasil. Certo. Eu sentei com o cara, coloquei um outro amigo meu, um cara brilhante. E no final da conversa, meu amigo me chamou e falou: o que você trouxe esse cara aqui? Esse cara nunca construiu nada. Esse cara nunca realizou nada. Ele trabalha para os outros. Ele nunca construiu nada, ele. Cara, olha que loucura. Então, mais do que ser empreendedor, tem que ser realizador. Você sabe que eu tenho uma pegada muito parecida com a sua, que é, eu preciso realizar. Se eu não realizo, eu entro numa piração. Sim. Exemplo, pô, estamos fazendo um projeto e aí, pelo cliente, a gente não consegue finalizar. Me deixa louco. Sim. Porque, para mim, quando eu tô numa missão, eu preciso voltar com a missão cumprida. Isso, para mim, tá acima de qualquer coisa. Se eu não vejo aquela missão sendo cumprida, cara, me dá uma sensação... Eu fico incomodado com isso, cara. E é o que você falou. Antes de ser empreendedor, precisa ser realizador. E realizou, tá aqui, né, no teu currículo, né? Tá aqui no teu legado. Hoje a ideia é importante. Né? Mas ideia sem execução? Sim. Quantas ideias estão na gaveta que morrem? As pessoas falam assim, pô, Piero, como é que eu começo? Começa. Buda fala uma frase que é o seguinte: toda grande caminhada começa com um simples passo. Exato. Não adianta você achar que você vai andar 40 quilômetros se você não dá um passo, cara. Exato. Né? Entendeu? Isso é na atividade física, né? Sim, Pô, tudo, que a gente entende tudo. tudo, né, Piero? Né? Cara, Piero, estamos quase 2 horas de podcast. Não é possível. Sim, cara, olha o relógio aí, ó. Meu Deus do céu. A gente vai falar do mercado imobiliário ou não? Vamos falar um pouquinho? Vamos. Vamos um pouquinho. Qualquer coisa. Você vai me falar... Puta, é que tem tanto assunto. Eu esqueci ainda de validar, porque assim, qual que foi a grande virada do Piero energeticamente, conexão com o universo? Ele, sem pretensão nenhuma, ele, de uma situação do amigo tomando um leite estragado, ele lutou pelo amigo, porque o amigo passou mal, e quantas pessoas podiam passar mal, recebe 48 mil caixas de leite vezes 12, blá, 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 dá, sei lá, quanto, mais de 1 milhão de leites, é um negócio assim surreal. Não dá pra calcular. E ele doa esses leites para algumas entidades. E aí você lembra o que ele falou? Ele falou, cara, dali algo aconteceu. E aí quando você para pensar nisso, fala, cara, se você puder doar, não é dinheiro, tá? Não, só um né? parênteses ali. Vai lá. O que eu doei de leite, eu não tinha de patrimônio. Então, olha que louco, Piero. Eu poderia pegar para mim aquela grana. Você podia vender, você podia fazer o que você quisesse com esse leite. Eu fiz questão de, na carta de doação, Aham. colocar que esses leites seriam doados para as instituições de caridade. Sensacional, cara. Sensacional. E aí que acontece, não é que acontece a mágica. Eu falo que existe aqui, rodando, né? Independente de religião, não tô falando de religião, tô falando de energia. Sim. Tá? Que poucas pessoas conseguem acessar. Quando ela entende como é que acessa, porque aqui tem um universo rodando das pessoas que são brilhantes, que ela consegue chegar ali. A hora que a pessoa entende e você despretensiosamente entendeu como é que é o caminho, Sim. Naturalmente abre o portal, cara. Tem uma coisa, Lê, que eu convivi muito com judeus, né? E o judeu, ele doa um percentual do que ele ganha. E qual que é a mágica do negócio? Quanto mais ele está doando, mais ele está ganhando. Mais está ganhando. Porque ele doa um percentual. Se eu doar 5% do que eu estou ganhando e eu doar R$1 milhão, eu estou ganhando quanto? É isso aí. Se eu doar R$5 milhões, que é o mesmo percentual, eu estou ganhando 5 vezes mais. 5 vezes mais. Então, essa é uma coisa que é muito legal. Entende? Eu acho que as pessoas têm que... Agora, uma coisa que eu aprendi também, Ale, eu gravei um podcast com a Viviane Sena, que para mim, eu entendi o DNA da família naquele dia. Cara, o Ayrton Senna é indiscutível. Tá louco, cara. É uma mulher, a Viviane Sena... É o único ídolo que eu tenho, cara. É uma mulher brilhante. Brilhante. E tem uma coisa que ela fala assim, Piero, só ajude quem realmente quer ser ajudado.
Perfeito. E é muito louco, porque às vezes a gente quer ajudar uma pessoa e a gente acha que tá ajudando, mas não tá. Ela tá Isso achando atrapalha. ruim, ela tá falando, pô, você poderia me dar mais, você poderia fazer Uhum, mais. E uhum. outra coisa que a gente tava muito focado, a gente falava muito de educação. E pelo que eu me lembro, na época, ela falou que a educação no Brasil custa R$ 1 bilhão por dia. Você me contou essa história. Ela falou, não tem empresário no Brasil que consegue consiga resolver. nada. Então ela falou, tem muito empresário aí fazendo doação para inflar o ego dele. Uhum. Então assim, eu doei, eu ajudei, eu doei não sei o quê. Esquece isso, cara. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que ver o que tá dando certo e doar para aquela instituição que tá funcionando. É isso. Dá mais força para essa pessoa que tá funcionando. Não fazer algo para agradar o seu ego. Entendeu? Que é diferente totalmente Exatamente. a perspectiva sobre isso, né? O meu amigo fala assim, pô, Pierão, você podia ter doado para mim esse R$ 1 milhão. Uhum. Eu falo, por que eu vou doar para você? É. Eu vou doar para quem tá fazendo, para quem tá acontecendo, para isso quem aí. tá fazendo. A gente fala que tá salvando vidas, né, Lê? Uhum. A gente pegar uma criança e tirar Você tá louco, cara. da comunidade, Sim. dar ensino para ela É. e dar condições dela ter um futuro. É. E sabe o que acontece quando essa criança para no meio do caminho? Você rouba uma vida de uma É isso aí, pessoa. cara. Então, quando a gente puder ajudar, vamos ajudar quem tá funcionando, quem É tá dando isso. resultado lá É na isso, ponta. cara. Quem tá afim. Acabou. Quem tá afim. Acabou, né? Você sabe que, assim, eu tenho uma analogia, assim... Depende se você quer ajudar uma pessoa, entendeu? Ela tá acostumada a nunca dirigiu. Aí você vai dar uma Ferrari na mão dela. Ele se enfia no primeiro poste e morre, a culpa é sua. Exato. Entende? A hora que eu entendi isso... Porque, assim, eu sempre tava ajudando os que não estavam com vontade de ser ajudado. Um monte, assim, um monte. Aí eu olhei, eu falei, meu, quer saber, cara? Vamos pra PQP. Eu não vou mais ajudar, eu só vou fazer um trabalho que realmente faça sentido. Sim. Eu só começo a ajudar aquela pessoa que realmente esteja disposta a fazer esse movimento. Entende, Pedro? Aí a hora que eu mudei essa minha mentalidade, cara, aí sim as coisas começaram a se transformar. Entende? Porque Exato. então antes, cara, era só encheção de saco. Só encheção de saco, cara. E isso leva também, porque assim, eu falo sobre o movimento de emprestar dinheiro. Eu não empresto dinheiro. Entendeu? Sim. Tem colegas, tem não sei o que fala, sabe, vem pedir ajuda. Eu falei, cara, eu faço um coach com você. Eu dedico um dia inteiro para você, mas eu não te empresto dinheiro. Não é por causa do dinheiro. Sim. Porque esse dinheiro não vai gerar transformação nenhuma em você. Exato. Muito pelo contrário. Não, e vai posso quebrar falar, na... Lê, você vai perder seu amigo, Vou perder cara. amigo. É isso. Não se Entende? empresta. Eu concordo com você. Eu Não é? já cometi esse erro, perdi alguns Não é? amigos e hoje a melhor forma de você ajudar é você dar conhecimento, é trocar uma isso. ideia. É o tempo, cara. Entender o problema Não é? do cara, que às vezes ele tá sem energia. É. E você fala, cara, é só apertar esse botãozinho aqui, você resolve. Pô, eu não tô conseguindo enxergar esse botãozinho. E muitas vezes é isso, entendeu? Vamos falar um pouquinho só de mercado imobiliário para a gente finalizar nosso podcast? Piero, eu sei que você consegue identificar oportunidades, tá? Só que aqui nós temos pessoas que estão começando a vida. Sim. Tem pessoas que estão já estabelecidas e tem pessoas que, na verdade, querem, de alguma maneira, encontrar um novo meio de investimento. Porque já são pessoas que já estão bem-sucedidas, tudo, e querem Sim. encontrar um novo caminho. Nessas 3 caixas, vamos lá pela primeira caixa. O cara que não está morando de aluguel, ou mora com os pais, está buscando, porque a gente sabe, quem casa quer casa, e todo latino, o sonho é casa própria, é uma Sim. coisa enraizada na nossa cultura há muito tempo, e isso nunca vai Sim. deixar de existir, né? O teu teto tem como princípio a sensação de segurança. Sim. Né? Como é que a pessoa começa? Ó, partindo do princípio que o brasileiro não tem o hábito de juntar dinheiro, porque ele talvez não tenha um compromisso, né? Eu acredito que a casa própria, o imóvel, é uma maneira forçada de você juntar dinheiro. Juntar dinheiro, perfeito. Então, para você que está começando aí, que não sabe o que faz, se sai do aluguel, se compra casa, se não... O que eu faria? Óbvio, tem uma série de contas que precisam ser feitas, Claro. para ver se aquele valor encaixa no teu dia a dia. Certo. Mas eu iria sem medo, compraria um imóvel. Perfeito. Né? Então, para essa primeira etapa aí, eu fazer como eu fiz. Eu me joguei. Falei, vamos lá, vamos fazer. E, cara, você vai se virar para pagar. O cara se encaixa num programa que vai voltar a ser Minha Casa Minha Vida, né? Que o cara pode comprar o primeiro imóvel, ele Sim. consegue ter subsídio. Sim. Mete as caras. Mete as caras.
Esse é o teu E vai tom. com tudo, cara. Tá. Não precisa ter medo, Perfeito. né? Só que tem que continuar trabalhando, tem que continuar fazendo as coisas da forma certa, Perfeito. né? Então, você que tem um sonho de ter uma casa, você tem que Aham. trabalhar para atingir esse sonho. Essa casa só vai ser sua a partir do momento que você pagar, terminar de pagar. E a pessoa junta um pouquinho de dinheiro, ela vai? Ou você acha que ela precisa... Se ela tiver Ah, a consciência e a disciplina de juntar, junta um pouquinho, tá. dá um sinalzinho e assume a parcelinha, a famosa parcelinha, Perfeito. tá certo? Se não tem a manha de Aham. juntar, Tá. vai lá e compra um sinalzinho pequenininho e vai pagando a parcelinha. E passa rápido, gente. E tem uma coisa chamada amortização, Explica, Piero. que como é que funciona? Quando você faz um financiamento de lá, sei lá, 30 anos, você tem condições de amortizar esse financiamento. O que é amortizar? É você trazer um pedaço do valor desse financiamento a valor Presente. presente. Então você não vai pagar os juros e tem uma coisa no financiamento que as pessoas não sabem. O seguro. Uhum. Tem um seguro de vida, tem um seguro... Morreu tactado, né, Morreu, cara? tá quitado. E tem mais uma coisa. Quando você traz a valor presente, vamos supor que você está pagando R$1.000 a parcela. Provavelmente, se você trouxer R$1.000 a valor presente, você vai matar 4, 5 parcelas. Uhum. E você vai deixar de pagar esse seguro proporcional a essas 5 parcelas. Fantástico. Então, um negócio de 30 anos, se você conseguir ir trazendo a valor presente e amortizando, em 5, 6 anos, se você tiver com vontade e coragem, você quita. E você sabe que a maior parte, eu acho que você conhece esse dado mais do que eu, mas a maior parte das pessoas que buscam, que pegam financiamento em bancos, eles quitam no máximo entre 7 e 8 Mas anos. tem que amortizar. E tem a Verdade. forma certa de amortizar. Não Tá. amortize pelo prazo, amortize pelas parcelas. Pegou, gente? Tá? Não amortize pelo prazo, e sim pelas parcelas. Agora, Piero, pessoal do meio da jornada, que são pessoas que compraram o seu imóvel financiado, ok? E a pessoa começou a ascender na vida. Sim. Vou dar um exemplo, um casal que está na faixa de 30 e poucos anos, está com um apartamento ali, de entre 80 e 100 metros, vamos dizer assim, Tá né? bom? Teve um filho e está naquele movimento, né, de início da construção patrimonial, né? Aí esse casal tem um dinheiro, ok? E com esse dinheiro, o que ela faz? Aí tem uma oportunidade de imóvel para ela poder comprar. Surgiu uma casinha ali que pode comprar e fazer pode retrofitar, ou um apartamento num leilão, ou Sim. uma oportunidade que apareceu de uma determinada construtora que está trazendo um desconto interessante. Essa pessoa, ela amortiza o financiamento ou ela investe? Vamos lá. Você precisa entender qual é a taxa Tá, que você contratou esse financiamento. perfeito. Se a taxa do financiamento for maior do que o dinheiro está rendendo no banco, você amortiza. E isso tem que ser o tempo todo. Legal. Você tem que estar monitorando. Isso tem que monitorar de tempos de quanto em tempo Ah, em tempo? Quanto você acha? eu Cada acho 6 que... meses? Não, Como é eu que é, acho que Pedro? não custa nada todo mês você passar o olho ali para ver Tá, como é que está o investimento versus a taxa que você contratou. tá, E o que for melhor, o que estiver Tá. pagando mais, você exerce. legal. Então, vou dar um exemplo aqui. A taxa de juros estava 2. Certo. Há um ano atrás, um ano e pouco atrás. Pô, o teu financiamento você estava pagando 8, 9. Então, era muito melhor, ao invés de você aplicar 2, você ir lá e amortizar esse Amortizar essa financiamento dívida. a 8. Tá, Você estava como se você estivesse investindo o teu dinheiro a 8 no momento que o mercado estava pagando 2. perfeito. Então, acho que você sempre tem que estar de olho nisso. E aí, o que acontece? Surgiu recentemente, não é tão recente assim, né? De uns 3, 4 anos para cá, a questão da portabilidade. Certo. Então, se você não tiver condições de amortizar e você estiver acompanhando o mercado, você vai lá no seu contrato ou na matrícula do imóvel e vê qual é a taxa, que é o custo efetivo total do seu financiamento, Tá, versus quanto que o mercado hoje está oferecendo esse mesmo crédito imobiliário. Então, vamos lá. Você olhou no teu contrato, tá lá, 10,9 sua taxa. Você vai no Bradesco, ele fala, ó, eu faço hoje a 8. Você entra em contato com o Bradesco e fala, eu quero portabilizar o meu financiamento. perfeito. Você deixa de pagar 10 para pagar 8. Única diferença, assim, que vai ter um custo de uma avaliação do imóvel Certo, e que a sua linha de crédito, o seu score de crédito, ele tem que estar bom. certo. Porque no final do dia É isso que vale, né? é um outro É. credor que vai estar assumindo a sua dívida. Tá, Então, se seu score estiver bom, né, o imóvel realmente tem um valor de mercado bom, você tem a chance de fazer a legal. portabilidade. E aí você vai pagar 20% a menos. Com certeza. Fantástico, fantástico. Exatamente. Beleza. E quando a taxa subir,
você está pagando menos Tá. e está ganhando mais na aplicação. Entendeu a jogada? Então, assim, se a taxa de juros tiver menor do que o seu financiamento, amortiza. Se a Exato. taxa de juros estiver maior do que o seu financiamento, investe. Exatamente. Tá certo? Isso. Entendeu? É essa a jogada. Agora, Piero, o cara já chegou lá. E você sabe que é muito interessante isso. As pessoas que atingiram o topo, elas têm realmente até uma certa dificuldade de encontrar meios de investir no seu patrimônio. Sim. Então, o que acontece? No fim, ela vai pela segurança. Ah, sai um lançamento aqui, eu compro. E muitas vezes ela acaba não enxergando algumas oportunidades. O que você pode dar de dica para as pessoas que querem investir no mercado imobiliário? Como é que é o movimento para orientar eles ou dar uma dica para eles sobre como é que faz isso? Eu acho que mercado imobiliário, primeiro, é muita segurança. Tá. Né? É um mercado que dá um pouco mais de tranquilidade do que, às vezes, o dinheiro. Tá certo? Certo. As pessoas não entendem que mercado imobiliário tem que ter foco. Né? O cara fala, pô, Piero, onde você investe? Você tem casa no sei aonde? Ele fala, não. Eu invisto em 5 bairros. E com um carro no domingo, em 15 minutos, eu rodo tudo. Então, assim, se você quer ser um bom investidor no mercado imobiliário, você tem que ter um foco. Certo. Então, você quer investir onde você quer investir? É no Rio de Janeiro? Então, foca no Rio de Janeiro, entende o mercado e passa a investir ali. Quem é o melhor corretor do mercado imobiliário para investidor? Quem é o cara? É esse cara. Esse cara vai estar sempre te trazendo As oportunidades. oportunidades. O que acontece muito, quem já tem grana e conhece muito o mercado? Tá. Eu vou dar um exemplo que eu até liguei para você. Sim. Né, de uma oportunidade de um prédio numa região que estão falando em 40, 50 pau o metro. Me ofereceram ali a 23. E eu falei, pô, acho que faz sentido. Só que quando você está investindo no mercado imobiliário com foco e com pessoas que estão ali te ajudando, os bons corretores grudados em você, você está analisando 5, 6 negócios ao mesmo tempo. Mas você tem um único dinheiro. Então você tem que tomar uma decisão. Então, às vezes a gente chora, né? Pô, perdi aquela oportunidade, porque... Mas você perdeu aquela, mas você entrou em outra. Sim. Né? Então, assim, foco, se cercar de bons corretores, de bons profissionais. E, cara, e sem medo de ser feliz. O mercado imobiliário, ele é muito... como é que eu falo a palavra? Cara, é espetacular, bicho. Eu nunca vi... as maiores fortunas do mundo são de mercado imobiliário. Sim. Agora, né, recentemente fizeram o cálculo do tamanho do patrimônio imobiliário da família real inglesa, né, cara? Então, esquece, cara. Não tem acordo. Todo mundo que eu conheço que é bilionário, que é milionário, que o maior patrimônio do cara é imobiliário. Você vai falar, o cara de tecnologia vendeu a empresa por... Cara, você pode ter certeza que a primeira coisa que ele fez foi lá, comprou uma propriedade, pôs lá não sei quantos milhões. E no final, o que eu falo sempre, né, Ale? Diversificar. Você não pode estar 100% em imóvel, você não pode estar 100% em dinheiro, 100% offshore, 100% caixa. Você tem que ter um misto, né, um equilíbrio entre as modalidades de investimento. É óbvio que no começo da vida você tem que falar, cara, ou eu vou comprar um imóvel ou eu vou juntar dinheiro. Eu, no meu caso, eu escolhi comprar o imóvel. Comprar o imóvel, né? Perfeito. Então, acho que é por aí. E que foi o teu início, né? Dessa evolução que você teve no mercado imobiliário. E foi sem querer, porque o que eu buscava? Como eu vim de uma família, né? E a minha história, eu fui morar na casa dos outros. Por mais que eu adorava, cara, eu tinha uma insegurança. Porque a qualquer dia eu podia acordar e o cara falar, amigão, acabou, tchau, não dá mais, você tá atrapalhando aqui, não sei o quê. E pra mim, quando eu comprei o meu primeiro imóvel, mudou a minha forma de viver. Eu me sentia uma pessoa mais segura. Eu falava, interessante, porra, cara. Tem um lado, as pessoas não fazem a conta da questão emocional das coisas. Não faz. Né? Que é importante levar em conta, né, então, cara? Então, assim, né? se o cara tem, por exemplo, no meu caso, porra, quando eu tinha lá meu primeiro imóvel, cara, aquilo me gerou uma potência para eu crescer, para eu ser muito maior do que eu já era, e as pessoas não põem na conta isso. Muito legal, Piero. Né? Fantástico. E aí você não compra o imóvel, você compra um monte de besteira, carro, coisa que não te leva para nada, gasta lá uma viagem absurda. Tudo bem, você tem uma experiência, mas... Sim. Então, assim, cara... Tudo depende do momento da vida, né? Concorda? Exato. Né? Se você está estabelecido e aquela viagem, ou de repente aquele... Como é que fala? Aquele desejo que você queria
fez, mas desde que ele não impacte o seu Exato. ecossistema, né? Exato. Perinho, muito obrigado, cara. Obrigado Olha, Ale. foi uma entrevista, assim, muito rica. Eu acho que a gente falou aqui sobre vida, falamos sobre como é empreender, mas antes de empreender é realizar. Falamos aqui também como que as oportunidades aparecem e você precisa aproveitá-las e saber o momento certo para você agarrar com as unhas e dentes e fazer o seu melhor. O Piero trouxe para nós aqui diversos insights. Eu acho que vale a pena você assistir com carinho, olhar em detalhes, compartilhar com amigos, aqueles amigos realmente que você acredita que merecem receber um conteúdo de qualidade como esse. Pierinho, cara, Obrigado, Ale. muito bom te Prazer receber. estar aqui. Como é que o pessoal te encontra? Piero I. Piero I. Piero W-E. Perfeito. No Instagram. No Instagram. É. Ele tem muitos seguidores, ele fala muito sobre dicas como investir no mercado imobiliário. Então acompanha ele, tem conteúdos muito ricos e com certeza você vai se identificar com esse conteúdo. E sou uma pessoa muito acessível. Se você mandar uma inbox para mim, uma mensagem, eu vou responder. Que legal, Piero. Tá? Pode ter certeza que isso aí tá na mão. Pode mandar que o que eu puder ajudar tiver ao meu alcance, vambora. Maravilha. Chegamos ao fim do 8º episódio do TagawaCast, junto com Piero Motta, essa pessoa fantástica aqui. Conheci mais ainda, mesmo sendo amigo, é interessante que no podcast a gente consegue conhecer mais ainda, né, cara? As pessoas. E assim, estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês. TagawaCast, compartilhe, curta, siga o canal. Eu acho que isso vai enriquecendo cada vez mais aí o nosso TagawaCast. E sempre acabo ficando muito feliz e grato pela oportunidade de entrevistar uma pessoa como Piero. Obrigado, Piero, Ale. até a próxima, irmão. Obrigado. Valeu. Valeu, gente.